Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Modo Avião. Esse programa que sempre vai trazer algum convidado que mora ou que já morou em outro país para esclarecer nossas dúvidas e ensinar o caminho dos tijolos amarelos para quem pretende sair do país. Meu nome é Matheus Bump. Fala galera, aqui é o Pirata. E esse é o Fio Desencapado Cast Modo Avião. Nossos convidados de hoje estão morando no país materno de Neil Young e do Rush. Hoje, nosso país é o Canadá e nossos convidados são Miguel Paternoster. Opa, tudo bom, pessoal? E Matheus Marques da Silva Stedley. E aí, gurizada, tudo certo? Bom, vamos começar com o Miguel e depois a gente passa para o Matheus, vamos seguir essa ordem aí. Miguel, mais de 190 países no mundo, por que o Canadá? Ah, cara, definitivamente é porque eu adoro muito o frio, né? Eu gosto de sofrer. Na verdade, não, cara. Na verdade, eu acho que foi uma questão de vários fatores, mas o principal foi o que fazer. Eu quero ir para algum lugar onde eu possa ficar, entendeu? E o Canadá foi o que tinha a mais fácil de ter essa acessibilidade. Matheus, como é que foi contigo? Eu não vim sozinho, eu vim com a minha esposa, então... Esposa e o cachorro, né? Então foi um pouco mais difícil, assim, a gente... queria sair do Brasil a qualquer custo e a gente pesquisou locais que tivessem um sistema de imigração que nos aceitasse. E aí, nessa aí, a gente tirou um monte de países da jogada. Tipo, a gente pensou em ir pra Austrália, meu irmão mora lá. Então a gente tirou por causa do calor, a gente gosta de frio. E qualidade de vida, equilíbrio de trabalho e o quanto tu consegue aproveitar a vida, esse tipo de coisa toda, nos direcionou ao Canadá. E depois aí a gente teve mais um processo de seleção dentro do Canadá para entender para onde a gente ia e como a gente acabou aqui em Calgary, na província de Alberta. Tem um dado aqui que a gente achou que só em 2010 o Canadá acolheu 280.681 novos residentes. Isso não inclui trabalhadores temporários e estudantes internacionais. Eu vou pedir para o Matheus depois me mandar para a gente postar no nosso Instagram o vídeo que ele gravou. Foi hoje, Matheus, ou foi ontem? Foi ontem no final da tarde. Final da tarde, começo da noite. Da chuva de granizo que deu lá no Canadá e como que ficou o carro dele depois disso. Matheus, me explica um pouquinho mais. Como que é o clima aí? É sempre assim? Como é que é o clima? Ou é que nem aqui em Caxias, que de manhã tá de um jeito e de noite tá de um outro jeito? Cara, aqui é muito, muito próximo de Caxias, né? E quando eu falo aqui, e sobre o Canadá, a gente tem que cuidar, porque o meu aqui vai ser muito diferente do aqui do Miguel. O Canadá é um país muito grande e tem muita diferença em absolutamente tudo de um lugar para o outro, e o clima é um exemplo. Por exemplo, aqui eu tô próximo das montanhas, né? Foi um dos motivos que nos fez vir para cá. Eu tô a 1 hora das Montanhas Rochosas, de Banff, que é um parque nacional absurdo de lindo que tem aqui. E então a gente pega muito essa influência do clima de montanha, né? Esse inverno, por exemplo, foi o nosso primeiro inverno aqui, a gente teve sensação térmica de menos 44 graus Celsius, né? Sempre falando em Celsius. Agora, por exemplo, já tá na primavera, vai começar o verão, então de manhã eu saio de casa para ir trabalhar, tá tipo 5 graus, 6 graus. Quando eu tô saindo do trabalho para casa de volta, é umas 3 da tarde, tá 18, 19, até 25 graus às vezes. Então varia muito, muito mesmo, assim. Tem estações muito bem definidas, um inverno extremamente longo, aproximadamente 6 meses de frio forte, e o resto dividido, assim, algumas semanas de primavera, algumas semanas de outono e uns 2 meses de verão, alguma coisa assim, vai. Inclusive, tu falou que o Canadá é grande, ele é o segundo maior país do mundo, né? Ele só perde em área territorial para a Rússia. É isso aí, é gigante. A proporção que a gente tem do Brasil, na verdade, tem que deitar o Brasil, por assim dizer, e tu tem o Canadá, né? Daqui onde eu moro até ali onde o Miguel mora, em Ontário, se tu olha, não parece tão longe, mas é como se fosse, sei lá, jogar aqui do norte ao sul do Brasil, né? Do Rio Grande do Sul ao Piauí, uma coisa assim. Pra ti aí, Miguel, como é que tá o clima? O clima agora tá começando a ficar bom, né? Eu tô aqui há um pouquinho mais tempo do que o Matheus, do que o Silva falou, né? Mas é uma coisa que quando eu cheguei aqui no verão, né? Eu cheguei aqui em agosto de 2016 e agosto de 2016 e, cara, tava quente. A cidade aqui, eu disse, mas será que eu desci no lugar certo? Né? Tava 30, 32 graus, sol, o dia termina assim 9 da noite, aí tu ainda tem um pouco de luz. No verão aqui o dia dura muito. E até que passou o verão, setembro, começou as aulas, tal, pá. Quando chegou o final de setembro, início de outubro, começou a esfriar, parece o nosso outono lá em Caxias, né, tal. Aí foi, cara, quando chegou dezembro, a neve, e assim, é uma coisa que a primeira vez, assim, tu não tem noção, porque é algo que tu só vê em filme, assim, né. Então, muito frio também. Eu acho que a Alberta, onde o Matheus tá, é um pouco mais frio e é mais seco, pelo que o pessoal fala aqui, sabe?
Aqui, a região que eu tô é muito caracterizada por um efeito fenomenal aqui que ocorre no lago que a gente tá. Eu tô numa região que é da região dos Grandes Lagos, que eles chamam de... Tem o Snow Belt Effect, que é o efeito do cinto de neve. É uma região que tem tanto lago que todas as coisas que podem acontecer de ruins do clima, então seja nevasca, tornado, tempestade glacial, tudo que acontece aqui na minha região, no Lago Simcoe, que fica entre o Lake Huron, aí esse Lake Simcoe que é do lado, a minha cidade, a praia dela é no Lake Simcoe. Então, tipo assim, a gente fica isolado, a nossa cidade fica isolada de neve, tu não consegue sair da cidade e ir pra outros lugares. Desses 4 anos, o que eu aprendi foi a reentender o que frio significava. Então é bem interessante. Um dado nosso, Ottawa é a segunda capital mais fria do mundo. Ela só perde para uma cidade da Mongólia, a capital da Mongólia, que eu me recuso a tentar falar o nome. O Ulaanbaatar. É, por aí, cara. É isso aí. Olha ali, ó. Os caras são foda, velho. Vamos entrar um pouquinho na parte sobre como que é o Canadá para os brasileiros. Como é que é a recepção de um brasileiro? Bom, a primeira coisa que eu posso falar foi a minha primeira experiência ao pousar no aeroporto de Toronto, lá em 2016, né? Cara, quando eu cheguei, eu passei na aduana, peguei minhas malas e tal, e quando eu tava saindo do aeroporto, dentro do aeroporto, assim, procurando lugar pra pegar os táxis, tava eu caminhando com a minha mala, olhando pra um lado, olhando pro outro, admirando a diferença, né, do nosso aeroporto lá de Caxias do Sul e do aeroporto de Toronto. Pequena diferença em tamanho e tal. E um cara me abordou, me perguntou, tu precisa de alguma coisa, não sei o que lá, daí eu... Cara, brasileiro desconfiado, né? Disse, que esse louco vai roubar minha mala, vai me ferrar, né? Ele queria te comer. Eu imaginei que sim, né? E daí ele não era muito bonito. Já então descobriram que eu vim a outro trabalho aqui no Canadá. Não, pior que agora, curiosidade, quando tu assina o documento pra entrar, tu assina dizendo que tu não vai se prostituir. Então, como eu assinei que não ia, não posso, entendeu? Eu sou um cara que tá no papel, ele é entre as partes, né? Enfim, e aí o cara me abordou, perguntou se eu precisava de alguma coisa e eu fiquei muito estranho, achei suspeito, né? Mas eu disse, não, eu só tô procurando aqui a saída, porque é a primeira vez aqui. Daí ele disse, tá. Aí o cara pegou e foi super gente boa, assim, foi me levando daqui pra lá no aeroporto, aqui é isso e tal. E era um outro cara com a mala, não era ninguém do aeroporto, era só uma outra pessoa, sabe? E ele disse, os táxis tu pode pegar ali, boa sorte e tal, e bem-vindo ao Canadá. E aí, tipo, essa foi a minha primeira experiência, eu disse... Que legal, sabe? Me surpreendeu de um jeito muito positivo. Aí cheguei no táxi, tinha o endereço do hotel que eu ia ficar a primeira noite, porque eu ia dormir em Toronto pra depois vir aqui pra minha cidade, porque já tinha família e tal aqui pra vir, a Homestay Family, né? E aí entro no táxi, eu digo, opa, boa noite, eu vou pra tal lugar. E aí o cara falou e eu não entendi nada do que ele falou. Aí eu olhei pro taxista, eu não sei exatamente qual era a etnia, da onde que ele era, mas assim, um inglês que, cara, no meu primeiro ano de cursinho do inglês lá em Caxias, eu já falava melhor, sabe? Ele era indiano, Miguel. Ele não é, eu acho que ele não era indiano, cara. Então ele era paquistanês, sempre é. Possivelmente. Eu vou preso por causa desse comentário aqui. Possivelmente também, quer dizer, vamos ver, né? Enfim, e aí, cara, eu não entendia nada do que o cara tava falando. E aí, eu dei o endereço, ele tava indo e era um pouquinho longe, assim, era uma meia hora de táxi, e eu olhando pras placas, e eu perguntava alguma coisa e ele respondia outra que não era nada do que tinha perguntado, que eu tava entendendo, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, bateu aquele desespero, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei falar inglês, eu tô fudido. E como é que eu vou falar? E bate aquele pânico, depressão do tipo, caguei, tô ferrado. E aí, quando eu cheguei no hotel, paguei o táxi, fui pro hotel, aí cheguei na porta do hotel, era um cara, também de uma outra etnia, mas daí ele falava bem, daí eu dei aquela relaxada, disse, era o taxista que tinha um sotaque difícil. Então, mas voltando à questão do acolhimento, assim, de tu ser um estrangeiro, cara, eu acho que o Canadá, ele é um país de estrangeiros, assim, sabe? Uma coisa que me surpreendeu muito aqui foi a quantidade de outras pessoas que também são imigrantes, e isso tu lida diariamente, pelo menos na minha realidade aqui próximo a Toronto. Eu não sei, depois o Matheus vai falar um pouco lá de Calgary, mas aqui na região de Toronto, e depois quando eu vim pra Barrie um pouco menos, mas assim, ali
a quantidade de gente que tu encontra de outros países, de outras culturas, de pele negra, gente com traços asiáticos. Eu tinha aquela concepção de que eu ia chegar no Canadá e eu ia encontrar loira de olho azul e loiro ruivo de barba, camisa xadrez vermelha com machado na mão, sabe? E é uma concepção muito errônea do que é o Canadá. Eu cheguei aqui, eu vi negro, branco, amarelo, asiático, chinês. Eu acho que o Canadá é tão ou mais diverso do que o próprio Brasil, sabe? É uma diversidade muito grande. E eu, até então, tive pouquíssimas experiências ruins, assim, de discriminação e tudo mais. Eu sempre fui muito bem acolhido, assim. Eles tratam muito bem o imigrante. Pelo menos até o momento. Só tira uma dúvida pra nós aí que tu comentou sobre o idioma e tava em dúvida. O principal idioma do Canadá é o inglês, mas tem um outro que é bem dividido no país, né? Então, o idioma oficial do Canadá foi o inglês por muito tempo e depois o francês também, me parece. Eu não sei exatamente a história, eu sei que é francês e inglês. Hoje tu vai pra qualquer lugar de circulação de pessoas internacionais, tipo aeroporto, tal, é tudo francês e inglês. Todas as placas, todos os documentos oficiais que saem pro público, nos websites e tudo mais, é francês e inglês. Tu liga numa empresa, tu tem o 0800 lá, Disque 1 para inglês, Disque 2 para francês. Então, assim, é tudo francês ou inglês. Mas é muito mais o inglês do que o francês, sabe? O francês, ele é falado em algumas poucas partes do Canadá, em geral, tirando, claro, Montreal, Quebec, que é onde situa a maior contingente de French speakers, né, de falantes de francês lá, mas tem alguns lugares no interior do Canadá, algumas outras cidadezinhas, assim, tipo, mini regiões que falam francês, mas a grande se concentra em Montreal, Quebec, que eu não fui ainda pra conhecer. Fora isso, todo mundo fala inglês, e o que eu percebo, assim, com as pessoas que eu falo, o Silva vai poder me falar mais, já que ele tá lá num lugar mais distante dos franceses canadenses, o que se percebe é que eles não gostam muito dos franceses aqui, que eles não... Existe uma rixa, uma guerra cultural, assim, meio Brasil-Argentina. Alberta que ninguém gosta de ninguém, eles não gostam de ninguém. É só Alberta, é sozinho. Entendi. Separatismo. Mas o que eu vejo aqui é que o pessoal não gosta muito dos franceses. Très bien. Matheus, então... Como é que foi, cara, a tua acolhida no Canadá? Não no sentido de trabalho, nós vamos entrar nisso, mas no sentido mais pessoal. Como é que foi? Cara, então, a gente teve duas experiências assim que marcaram mais quando a gente chegou. Nós chegamos aqui em dezembro, tava o inverno pegando, né? Não tava no topo do inverno ainda, mas tava frio. E chegamos eu, minha mulher e o cachorro. E o primeiro contato foi também em Toronto, né? Então a gente pousou em Toronto, ouvindo o YYZ do Rush, diga-se de passagem, né? O YYZ, que é o nome do aeroporto de Toronto, do Pearson, YYZ. E aí, a gente chegou lá, tinha que esperar o nosso voo pra cá, pra Calgary e tal. E a gente tava ali sentado com aquela cara de quem tá morrendo, porque a gente passou alguns perrengues na viagem aí, que a gente pode até entrar um pouco mais no detalhe depois, mas eu tive que ir de carro de Caxias do Sul até Guarulhos, né? E depois eu posso explicar direitinho por quê. Então a gente fez toda essa viagem de carro, depois pegou o avião, foi até o Canadá, até Toronto. Chegamos em Toronto, tava sentado morrendo no aeroporto, assim, aquela cara de quem foi atropelado por um rolo compressor. E um senhor sentou do nosso lado e puxou papo, começou a conversar com a gente e tal. E ele era de uma província do leste, lá mais perto do Miguel, é New Brunswick. É uma província do Atlântico, uma província muito pequena, e o cara foi extremamente receptivo, assim, nos deu as boas-vindas, nos falou que ia esperar o que não esperar daqui, sabe? Uma conversa totalmente despretensiosa, assim. E a gente já imaginava que ia chegar aqui e ia encontrar bastante cordialidade, né? Tá, ok, ali a gente já teve essa primeira impressão bastante positiva. E aí, chegando aqui em Calgary, então, depois pegamos o avião, mais 4 horas de voo, chegamos aqui, pegamos um táxi, mais ou menos isso que o Miguel falou. O motorista era indiano e eu não lembro o nome dele agora, mas eu tenho o cartão dele até hoje. Ele deixou o cartão com a gente e tal. Uma dúvida, o pré-requisito para ser taxista no Canadá tem que ser indiano? Para taxista, Isso. Motorista de ônibus e condutor de trem urbano, eu acredito que sim, porque é muito difícil tu ver alguém ou sem turbante ou que não tem o sotaque característico de indiano. Pior é que é engraçado, cara. Possivelmente não tem nenhuma lei, mas que parece que tem, parece. É. Não, depois eu vou falar um pouquinho mais, que aqui tem bastante indiano e eles se caracterizam também pela vestimenta e tal. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas enfim, daí a gente chegou aqui, ele nos desejou boas-vindas e tal, desejo que sejam felizes e tal, aquela coisa toda. Descarregamos
né? 4 malas de 32 quilos de dentro do carro do cara, mais o cachorro. Começou a nevar bem na hora. E aí a gente tinha ficado num Airbnb, a gente ficou no Airbnb por quase um mês até que a gente conseguisse achar um lugar para alugar e se estabelecer aqui e tal. Só que existem alguns golpes de Airbnb aqui, né? Então o que aconteceu? A gente chegou aqui sem linha de celular, eu não tinha como me comunicar com ninguém e o Airbnb não abria, ele tinha um código que não estava funcionando. E aí, pá, a gente ficou um pouco assustado, assim, e veio uma mulher do prédio que a gente estava tentando entrar, de uma sala comercial do térreo, e ela pediu o que a gente estava fazendo ali e tal. Mas super cortês, e a gente disse que estava tentando entrar, que a gente tinha alugado um Airbnb, e ela disse, ó, o Airbnb é proibido nesse prédio. Então, temo que vocês tenham passado por algum golpe, alguma coisa assim e tal. E a gente se desesperou, né? Porque, pô, o que eu vou fazer? Tá anoitecendo, tá começando a nevar, né? A gente não tá com roupa especial pra isso, né? Tava um frio ali. Não tava tão frio também, eu vou dizer que tava ali uns... sei lá, vai uns menos 5, menos 10. E aí... Bom, tava quente, então. De boa, uma segunda-feira qualquer. Mas que tu mora no Canadá, tu entende que menos 5, menos 10 é tranquilo. Cara, é menos 5, menos 10 é uma camiseta e uma jaqueta fina. Não, menos 10 não vai, mas menos 5 a 0 é uma camiseta e uma jaqueta fina. E aí, essa mulher que nos recebeu ali, ela disse, ó, façam o seguinte, venham dentro da minha loja, guardem as malas de vocês, tudo ali, tragam o cachorro pra dentro, pra vocês não passarem frio, usem minha internet e tentem falar com o pessoal do Airbnb. Se vocês não conseguirem, vocês podem dormir lá em casa essa noite, tá? Eu hospedo vocês, não tem problema, e enquanto vocês tentam resolver esse problema. E a gente conseguiu entrar, e o cara do Airbnb tinha nos passado a senha errada e tal, mas ficou essa impressão assim de, meu Deus, cara, tu nunca me viu na vida, eu vim de, sei lá, 11, 12 mil quilômetros longe daqui, e ela me convidou pra ir, pra que nós três, eu, minha mulher e meu cachorro, fôssemos dormir na casa dela aquela noite, sabe? Então, foi uma recepção assim que não poderia ter sido melhor. A gente enfrentou em outro momento depois um pouco de preconceito, sim, por parte de... O que é engraçado, né? Por parte de uma outra pessoa que também era imigrante, ela era polonesa, acabei descobrindo depois, onde a gente estava procurando um apartamento e ela pediu de onde a gente era. E a gente falou, a gente veio do Brasil e tal. E ela disse, eu tive vários problemas com brasileiros aqui nesse prédio, porque teve um casal de brasileiros aqui que teve um problema com o cachorro e a gente se incomodou e tal. No fim das contas, hoje esse casal de brasileiros, a gente acabou conhecendo eles são nossos amigos, e a gente entendeu que o problema maior era da administração do condomínio do que deles, que não tinham culpa no cartório. E, enfim, ela nos julgou por ser brasileiro, sabe? Eu nem cheguei no mérito de dizer o que os poloneses já fizeram, deixaram de fazer, mas, né, enfim, a gente foi julgado por ser brasileiro de uma maneira estranha, né? Então, sei lá, acontece, cara, acontece. O povo aqui em Alberta, não dá pra generalizar tanto também, mas eles são um pouco mais preconceituosos, sim, com minorias diversas, né? E são extremamente bairristas, é um pouco mais difícil, mas, em geral, acho que isso prevalece aquela coisa do canadense que é cortês, sabe, do canadense que é educado e tal, que te pede desculpa 80 mil vezes, tu nem sabe por que ele tá te pedindo desculpa e te agradecendo, e no fim a gente entra nessa vibe e acaba entrando e ficando assim também. Uma coisa que eu vou acrescentar aqui é, o cara tá parado, tu passa, pisa no pé do cara e ele te pede desculpa porque o pé dele tava embaixo do teu quando tu passou, sabe? É exatamente assim. Eles pedem desculpa pra tudo. Chega a dar nos nervos, assim, diz, cara, não, quem pede desculpa sou eu, fui eu que pisei na bola, tá ligado? Mas é muito engraçado, velho. Eles realmente têm um cuidado, assim, eles têm muito uma questão de respeitar o espaço, assim, eles não gostam de ficar muito próximo um do outro. E com os americanos é assim também, cara, porque o que a gente vê, pelo menos na TV e tal, é que tem uma certa rixa entre eles, né? Ou é tudo negócio da televisão? Não, tem. Uma coisa, pelo menos que eu percebo aqui, até pelo college tinha alguns alunos, eu tinha alguns amigos americanos, inclusive, o que se percebe é que se tem uma pequena dor de cotovelo, uma pequena, digamos assim, invejinha aqui, invejinha ali, então tem canadense que vai dizer que o Canadá é melhor porque tem o free healthcare, porque o sistema de saúde é melhor, aí eles dizem que a cerveja aqui é mais gelada, que a cerveja é mais forte, que canadense bebe mais do que americano, aí americano fica
tirando sarro com o sotaque do canadense. Tem bastante rixinhas, assim, competições, mas se tu for parar pra analisar, são dois países que se ajudam mutuamente um monte, né? Então é mais a questão cultural, assim, de querer achar que um é melhor que o outro do que realmente ter animosidades, assim, fortes. É mais uma rivalidade saudável. É uma rivalidade mais saudável, assim, é mais uma pegação. É briga de irmão, cara. É briga de irmão. Dois países muito próximos. E tem muita diferença entre principalmente cultural, entre os países, mas são dois países que são próximos em algumas maneiras, sabe? E dividem uma fronteira gigante, né? Eu não tenho dado aqui, mas eu vou dizer que é uma das maiores fronteiras assim, do mundo, né? Se eu não tô enganado, é a maior fronteira do mundo entre países. Posso estar falando bobagem, mas acho que é assim. Quando eu saí do Airbnb e me mudei pro apartamento que a gente mora hoje, foi no dia do Natal, antes do Natal ali, dia 23, se eu não me engano, 23 de dezembro, que a gente se mudou pra cá, pra esse apartamento. No dia 24, daí o pessoal que administra o prédio não tava aí, né, e tal, e a nossa geladeira não tava gelando. Ela tava fria, mas não tava gelando. E aí eu tentei contato e o pessoal não atendia, porque, enfim, tava na celebração de Natal e aquela coisa. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer, cara? Sorvete descongelando, carne descongelando. Eu disse, meu, o que eu vou fazer? E aí eu pensei, eu tô aqui fechado na calefação, né, em 23 graus. Cara, eu vou botar tudo na sacada. E a gente tirou tudo de dentro da geladeira e botou tudo pra sacada. E deixou tudo lá, assim. E daí eu pensei, meu Deus do céu, vai estourar a cerveja. Então eu tinha que ir lá, aí pegava tudo, deixava tudo lá, que tirava quando eu tava quase congelando, jogava tudo de volta pra dentro da geladeira e deixava ali até esquentar um pouco. Quando esquentava um pouco, passava umas horas, assim, tudo de volta pra sacada. E aí no dia 26, era feriado aqui, no dia 27 eu consegui falar com o pessoal do prédio. E aí o cara me disse, eu ia te dar uma ideia, mas eu tô vendo aqui que tu já fez. Isso aqui é a saída que a gente tem no Canadá. Quando tá com problema no refrigerador, na geladeira ou qualquer coisa, tu joga tudo lá pra fora. Nossa, isso parece muito cena de filme, cara, mas é muito massa. Parece. Uma coisa que acontece muito aqui é aquela... Porque acho que a influência de Hollywood pra nós, né? Aquela vida norte-americana e tal, quando tu vem pra cá, muitas situações da tua vida, do cotidiano, tu olha e diz, nossa, tô num filme, sabe? Porque tu tá vivendo aquilo que tu viu. Só fazendo uma interrupção aqui, como o Silva falou em cerveja. Eu vou tomar uma geladinha aqui agora, mas vamos continuar. No episódio que a gente fez com o Bruno Fetter lá sobre Dubai, ele falou que algumas paradas de ônibus elas têm ar-condicionado, são fechadas. E aí também tem, porque para aguentar o frio na rua não deve ser fácil. Como é que é o transporte público aí, Miguel? Cara, o transporte público, eu tô num ponto fora da curva aqui na minha cidade, Barrie. Que Barrie é a 21ª maior cidade do Canadá. O que não diz muito, tá? Porque o Canadá, embora seja um país de dimensões continentais, ele tem uma população de em torno de 35 milhões de pessoas. Então é muito pequena a população, ela é muito distribuída principalmente nas cidades capitais litorâneas, né? Tanto Toronto, Ottawa, aqui do lado direito, e lá pro lado esquerdo, Vancouver, enfim, as grandes cidades. Então a minha cidade tem apenas 140 mil habitantes, mais ou menos. E o transporte público aqui é um ponto fora da curva, porque todo mundo que vem pra cá está acostumado com cidades maiores, que tem um transporte público decente. Claro que pros padrões canadenses, né? Vamos fazer um grande parênteses aqui. Eu fiquei chocado. Pra mim o transporte público aqui é maravilhoso. Os ônibus são excelentes, eles chegam quase que em ponto, assim, sabe? Quase que no ponto. Às vezes atrasa 2, 3 minutos, 5 minutos no máximo, mas tu tem um aplicativo que tu manda a mensagem, ele já te diz aonde que tá e onde é que chega, e tu tem isso não pelo aplicativo, digo, é só tu manda a mensagem pro sistema, eles te avisam, e tu tem um aplicativo que tu vê o ônibus em tempo real, né? Aí tu sabe onde ele vai chegar. Mas o meu problema aqui na minha cidade é que ele tem poucas linhas, então às vezes tu tem um ônibus, tu quer chegar num ponto X da cidade, tu só tem um ônibus que vai até lá de 1 em 1 hora. Todo lugar que tu precisa ir de ônibus é 40 minutos a 1 hora, porque são poucas linhas. Então isso é bem diferente de tu morar em Toronto, onde tu tem o subway, tu tem ônibus pra tudo que é lado, tu tem muito mais opções. E a questão do Dubai lá com o ar-condicionado, aqui no Canadá, deveria ser o contrário, mas não é. As paradas são todas abertas, pelo menos na minha cidade, não tem calefação, não tem nada, é uma parada aberta. Tu bota a tua touca, a tua luva, tu bota todo o set completo anti-inverno e espera e seja o que Deus quiser, sabe? Não tive nenhuma experiência fora do normal em questão de transporte público aqui ainda. E aí nesse lado do Canadá, Matheus, como é que é? Cara, Calgary é a 5ª maior cidade do Canadá.
Tá? A quinta maior zona urbana do Canadá. Tá? E aqui, então, a cidade é muito grande. A gente tem 1,3 milhão de habitantes e a cidade se estende, assim, vamos dizer, de noroeste a sudeste por 45 quilômetros. Então é uma cidade muito usando as palavras do nosso antigo governador, muito espraiada, né? Então não é tão fácil e o pessoal reclama muito aqui do Transit, que é o sistema de transporte público. Agora eu vou falar um negócio, cara, para quem, como eu, veio de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde existe um monopólio de transporte e uma empresa que não atende, a gente é muito bem servido. Muito, muito bem servido mesmo. A gente tem 2 linhas grandes de metrô de superfície, né? Em alguns pontos ele é subterrâneo, mas são pouquíssimos pontos, é só para passar para não atrapalhar algumas estradas, por exemplo. São 2 linhas, então uma atende de noroeste a sudeste e a outra atende de oeste a nordeste, tá? E elas se cruzam no centro. Elas atendem uma grande área da cidade e todo lugar onde elas não chegam tem ônibus. Então isso que o Miguel falou de eu quero sair de casa e não quero ficar no frio. Tá, tu tem um aplicativo da cidade aqui, do Transit da cidade, ele detecta onde tu tá e tu diz pra onde tu quer ir. E ele te diz, sai de casa em tantos minutos porque o ônibus tá em tal lugar, sabe? Então eles são rastreados 24 horas em qualquer lugar que eles estejam e o aplicativo te informa em tempo real aonde eles estão e que hora eles vão chegar na parada que tu tem que estar. Então eles calculam quanto tempo tu vai levar caminhando daqui até lá e é só tu seguir. Não tem erro, cara. Não tem erro. As paradas do trem são todas climatizadas, então elas têm áreas tá assim, melhor que aqui já. Tá bem, não é bem. Quanto a isso não dá pra reclamar. Então elas são estações grandes com áreas dentro que são climatizadas, né? Agora climatizadas não quer dizer que todas têm ar-condicionado frio pro verão, por exemplo, mas pro inverno todas elas têm aquecedor. Algumas têm aquecimento embaixo do banco, então tu senta ali e o aquecimento te esquenta os pés, enfim, sabe? É um impacto grande para quem vem de onde eu vim, pelo menos. E os ônibus também, todos aquecidos, ônibus com ar-condicionado frio e quente, dentro do trem é sempre o ar-condicionado frio e quente, depende de como está o tempo, sempre balanceado, sempre equilibrado. Mas, de novo, pela cidade ter esse tamanho muito grande, né, de 45 quilômetros, é bem complicado aqui para não ter carro. O ideal aqui em Calgary é que tenha carro. Tá? A gente ainda não tem, a gente optou por não comprar carro ainda, a gente vai esperar provavelmente chegar mais perto do inverno de novo. A cidade é toda plana, tem 1 ou 2 morros assim que são minúsculos no meio da cidade e ela é toda plana, então tu pode fazer tudo a pé, ou de bicicleta, ou de patinete elétrico, que nem tem agora aqui, né? Várias empresas que disponibilizam, ou Uber, então tu não sente falta, sabe? Não sente falta de transporte mesmo. Bom, eu queria só fazer um parênteses aí no que tange a questão da transporte público ainda. A questão do ônibus, uma coisa que eu sinto aqui mais do que frio é calor, porque tu tá todo encapuzado, todo cheio de coisa pro frio e quando tu entra no ônibus é um choque térmico absurdo, assim. Os ônibus são aquecidos e são bem quentes. E na questão de precisar de carro ou não, infelizmente aqui na cidade onde eu estou, tu precisa de carro, sabe? Agora, se tu morar numa cidade maior, como Toronto, como Calgary, enfim, tu tem muitas opções. Tem gente que não tem carro, vive no Toronto há 20, 30 anos e não tem carro por opção. Não é porque, eu não consigo comprar. Não. Eles realmente optam por não comprar carro porque é difícil de arranjar lugar pra estacionar. É caro, quando tem lugar pra estacionar é caro e é um caos o trânsito, assim, sabe? Então, se tu tá numa cidade grande, fica bem mais fácil tu andar, se locomover via outras modalidades. E aí quando tu precisa ir pro interior, precisa ir aqui pra lá, tu aluga, tu pega um Uber, enfim, sabe? Mas aqui na minha cidade, por ser uma cidade universitária mais horizontal, aqui a gente não tem prédio grande, não tem prédio de 10, 15 andares. O máximo aqui é 3, 4 andares e são pouquíssimos. É uma cidade assim bem horizontal, são casas pra tudo que é lado, ela é tipo Houston, assim. Eu não vou saber explicar agora, mas enfim. Tu precisa ter um carro. É tudo meio longe, digamos assim. E mesmo ao contrário ali de Barrie, onde está o Miguel, aqui tem bastante prédios, bastante arranha-céu, principalmente no centro. Fora do centro é extremamente incomum um prédio. Assim, fora algumas áreas pontuais a cidade tem, né? Mas é bem difícil. A gente tem o Telos aqui, que é o maior prédio da cidade, tem 222 metros de altura. E alguns outros arranha-céus ali espalhados. Mas enfim, pelo trânsito, tu não tem desculpa, tu pode ir de bicicleta e, enfim, tu vai achar um jeito. E isso que ele falou
de tu passar calor no ônibus ou no trem é muito verdade. Tu tem que estar preparado, tu não pode usar grandes camadas, assim, muitas camadas tu usa, mas tu tem que estar pronto para poder tirar elas muito rápido, porque quando tu entra no trem, tu toma um choque, assim, é um baque, é muito quente, muito quente. E aqui no centro da cidade, eles chamam de Plus 15, que é tipo uma teia de passarelas que estão a mais ou menos 15 pés de altura, que ligam quase toda a cidade. Se eu não me engano, são 15 quilômetros ou de área que elas estão interligadas entre prédios, elas vão de um prédio para outro prédio. Então, se tu quiser ir para o centro da cidade e não quiser usar transporte público ou não quiser andar a pé, tu pode ir de um prédio para outro sem passar absolutamente zero frio. Passa absolutamente zero frio. Só que lá é muito quente, então tu tem que estar preparado para carregar casaco, porque tu vai passar calor. Como é que é a questão de segurança aí no Canadá? Porque vocês comentaram que pode andar tranquilo, que é tudo plano, tu consegue fazer coisas a pé e tal. A segurança, tanto da tarde quanto manhã, noite, em geral, como é que ela funciona? Então, cara, uma coisa que pra mim foi um choque também, foi a questão das casas aqui. O Matheus comentou sobre a mulher que acolheu ele na casa dele. Se o Matheus quisesse, eu tenho quase certeza, pelo menos aqui na minha cidade, que ele poderia ter aberto a porta da mulher e ter entrado na casa dela, tá ligado? Porque aqui eles não trancam as portas, cara. É incrível. Todas as casas têm as portas abertas. Eu não sei se é questão do frio, que se dá uma tempestade, alguém entra correndo e se abriga ali, tá ligado? Eu sei que tem lugares no mundo que isso acontece, mas aqui, assim, as pessoas não trancam as portas. Tu chega com o teu carro, tu estacionou na frente de um restaurante, tá feito alguma coisa, os caras descem do carro, encostam a porta do carro, deixa os vidros abertos, deixa o conversível aberto, com as coisas no carro, entram no restaurante, comem, fazem o pedido do serviço, compram o que, sei lá, que eles forem comprar, voltam pro carro, tá ali as coisas ainda, e aí eles entram no carro e vão embora, sabe? Então, assim, uma coisa que a gente se choca é aquela coisa do brasileiro, de estar sempre olhando olhando por cima do ombro, olhando pros dois lados, sabe? Pô, vamos me roubar aqui, vamos trancar aqui. Tu sempre conferir se tu trancou ou não a casa, se tu trancou ou não o carro. E eu acho que essa é uma coisa intrínseca que eu não perdi, sabe? E eu prefiro, diz que como é que é o ditado aquele que o... Pecar pelo excesso. Um homem prevenido vale por dois? Serve esses dois aí, é exatamente isso que eu ia dizer, não era esse ditado, dizia eu, né? Mas enfim. Então eu tranco tudo. E eu aqui, primeira casa que eu fui morar... sozinho com outros estudantes, né? Era uma república que eles chamam. Cara, ninguém trancava as portas e eu ficava puto da cara. E daí eu trancava as portas. E daí eles iam entrar e não tinha chave. Eles ficavam bravos comigo porque eu tava trancando as portas, sabe? Teve um caso muito curioso que é uma história muito boa. Não é aqui em Calgary, foi lá em Halifax, que é lá na costa leste, mais lá perto do Miguel, que o pessoal começou, foi em 2018 isso, que o pessoal emitiu alerta para as pessoas começarem a fechar suas portas das suas casas, porque, tipo, acionaram a polícia, ou sei lá, alguma coisa assim, porque umas pessoas entraram numa casa num bairro. E aí o pessoal, o quê? Entraram numa casa, que absurdo e tal. E aí foram investigar, o pessoal de uma casa do lado tinha contratado uma empresa para fazer faxina. Daí os caras da faxina entraram na casa errada, limparam a casa errada, mas limparam não de roubar, limparam de limpar, limparam de fazer a faxina. E aí, se ligaram, putz, a gente entrou na casa errada. Tá, então vamos embora. Fecha a casa. E aí vai na casa do lado e faz a faxina que tinha que fazer. Se vocês quiserem procurar a fonte, tá no CBC, que é um canal de notícias daqui. Dia 18 de outubro de 2018 foi isso aí. E bom, acredito que aí pra ti, Matheus, seja praticamente então a mesma coisa que o Miguel falou, né? Cara, é bem parecido, assim, eu canso de ver, não no inverno, mas agora que tá na primavera, aqui começando a esquentar, o pessoal usa muito carro conversível, muito, muito, muito mesmo, assim. Geralmente o pessoal tem mais de um carro, tá? Um carro do inverno, um carro do verão, mas, assim, o pessoal que já tá aqui estabelecido e tal, que já tem uma condição melhor. Então agora eles estão saindo muito de conversível. E tu vê direto conversível estacionado, capota baixa, não existe ninguém por perto do carro, tá ali, entende? Se alguém quiser entrar, pular, quebrar, levar alguma coisa, sei lá, qualquer coisa, tá ali o carro. Eu já vi aqui carro com vidro estourado de manhã cedo, sabe? Que alguém mexeu dentro do carro. Claro que tem, né? É uma cidade grande. Mas é muito difícil, muito difícil. A gente
cansa de visitar amigos aqui na cidade e a gente não tem carro, então agora não, né, por causa de coronavírus, mas antes disso, e voltar para casa a pé 1, 2 da manhã. Cara, no Brasil eu jamais faria isso atualmente, embora tenha feito muito disso na adolescência lá, no começo dos anos 2000. Eu jamais faria isso no Brasil hoje, e ainda mais com minha mulher do lado, sabe? Correndo risco de passar por qualquer tipo de assédio, ou sei lá. É muito seguro, chega a ser estranho, assim, isso de tu ficar olhando por cima do ombro, sabe? Desconfiando de tudo. Tu leva muito tempo pra perder isso. A gente tá aqui há 6, quase 7 meses e a gente ainda não perdeu totalmente, sabe? Tô aqui há 4 anos e eu ainda tenho aquela coisa, será que eu fechei? Será que... eu tô no Canadá. Às vezes eu fecho, eu não fecho, mas daí eu fico olhando, cara. Eu saio do carro, eu vou na loja pedir o bagulho e eu fico esticando o pescoção assim, olhando ver se alguém vai se aproveitar. E é uma coisa que é triste, mas é a realidade, assim. Agora, outra coisa também é tu poder sair de noite na rua com o relógio no braço, com o fone de ouvido na cabeça, o headset, celular na mão. o celular na mão, brincando na mão, assim, 3 da manhã no centro, brincando, e ninguém te enche o saco. Acontece muito, pelo menos aqui no centro da minha cidade tem bastante mendigo, tem bastante gente em questão de droga, assim, os caras... Só que eles vêm, eles pedem com licença, boa noite, o senhor poderia me ajudar com tanto? Não posso. Não, beleza, então tudo de bom pro senhor, e é isso, sabe? Não é outro nível de mendigo, assim, até o mendigo aqui é de primeiro mundo, sabe? É verdade, aqui eu posso confirmar aqui, cara, é a mesma coisa. Geralmente, se eles não estão... tem um problema muito sério de opioides aqui, né? Opioides é pesado, a galera usa muita droga, e droga pesada, com heroína, assim, se injetando direto. Então tem muita gente que tu olha na rua e tu vê que eles estão completamente descontrolados, assim, mas eles não interagem, sabe? Parece que eles estão vivendo numa dimensão que tá meio que se sobrepondo à nossa, é uma coisa paralela. Eles não interagem, e quando as pessoas vêm te pedir dinheiro, aqui primeiro que é crime, né? Se eles pedirem dinheiro e a polícia vê, eles podem ser presos por isso. Eles pedem pra se tu pode ajudar. Então o que eles fazem? Geralmente aqui, como é que eles nos abordam? Vocês têm um cigarro? E aí mostra a mão com uma várias cheia de moeda, sabe? E aí tu, não, cara, desculpa, eu não fumo. Eu sei que ele não falou do cigarro, entende? Mas eu não vou dar moeda pro cara também, ele que vai trabalhar. Eu não vou dar dinheiro pro cara, sabe? Mas eles são educados, eles te pedem, tu não vai ter o risco do cara te vir com uma faca pra cima de ti ou com uma arma na mão pra cima de ti, embora que exista bastante gente que anda armado, né? Bastante gente não vai, mas algumas pessoas em alguns lugares andam bastante armado, mas eles não. Abrindo um parênteses aqui, desculpa interromper, tem, tipo assim, existe, tá? Só que é uma proporção infinitamente menor. Quando eu cheguei aqui, eu tava com essa casa que eu morava com um canadense, americano e 2 outros estrangeiros. Eu fui fazer alguma coisa em Toronto e eu fui pra um bairro lá que é o Barra Pesada de Toronto, que é Scarborough, e daí eles disseram, cuidado. Daí eu disse, por quê? Eles, não, que parece que ano passado esfaquearam 2 pessoas lá naquele bairro. Eu disse, porra, meu! No ano inteiro? No ano inteiro, foram 2 ou 3 pessoas que foram esfaqueadas. E uma das pessoas que foi esfaqueada foi briga de marido e mulher, assim, sabe? Então eu disse, obrigado, obrigado por me avisar, eu vou tomar cuidado, fica tranquilo. Naquele mesmo final de semana, deu em Caxias 7 pessoas mortas num tiroteio. Mas não quer dizer, segue o baile. Desculpa interromper. Amadores. Aqui a galera, até em Alberta, assim, o pessoal fica sentido, porque eles chamam o pessoal aqui de caipira, né, de redneck. E eles não gostam, é extremamente ofensivo. Mas eles são. São. Primeiro que o veículo mais vendido aqui, acho que até no Canadá todo mas aqui é disparado a série F da Ford, né? F-150 e, enfim, Dodge Ram vende muito, Silverado vende muito, é muita caminhonete. E aí tu vê direto, assim, caminhonete com adesivo atrás, fuck you Greta, e aí os caras fuck you Trudeau. Fuck you Trudeau, o pessoal falando do governo e tal, que eles são extremamente, né, contrários, e eles penduram bago embaixo do rebocador atrás da caminhonete, assim, aí tu vê a caminhonete andando com um par de bago de aço, assim, pendurado. We got balls! We got balls escrito. E, cara, essa galera, eles não gostam nem um pouco dos mendigos, assim, e os caras sabem pra quem eles pedem e pra quem eles não pedem, sabe? Tipo, se tu mora mais retirado, principalmente da cidade, o pessoal gosta muito de arma aqui, muito, muito, muito mesmo. Tanto que tem umas... Não sei se vocês querem falar sobre isso agora ou se na parte que a gente for falar de leis,
Mas aqui, a partir dos 12 anos, tu já pode caçar com arma de fogo, sabe? E a caça é muito forte aqui. Sei lá, eu acho que eles meio que sabem, às vezes, que um cara desse tá armado não é muito difícil, sabe? Porra, cara, então vocês sentem falta da Vive do Loló, então, né? Cara, Isso é emocional. é difícil substituir, cara, mas eu achei É. a Vive do Loló canadense outro dia, até mandei no grupo lá pra vocês. Tem, Cara, tem. tem também a questão dos opioides, das drogas aqui, os mendigos da rua aqui, eles têm... Eu já encontrei umas 2 ou 3 Vive do Loló, assim, aqui, que foi engraçado, cara. Triste, mas... Deixa eu só explicar o que é Vive do Loló pra quem tá escutando e não é de Caxias do Sul. Ela é uma mendiga e só que ela é muito doida, cara. Às vezes ela tira a roupa, às vezes ela tá toda cagada. É uma situação complicada, cara. E ela te xinga. Uma vez ela chamou meu amigo de cara de cavalo. Às vezes só. Aqui a gente tem uma versão da Vive do Loló aqui, várias versões da Vive do Loló aqui em Calgary. A gente tem uma população indígena aqui, eles chamam de First Nations, que é muito grande, muito, muito grande. Tem várias reservas indígenas aqui perto. Eles têm um monte de, vamos dizer assim, de peculiaridades que a lei passa pano ou fecha os olhos para eles. Por exemplo, aqui tu não pode beber na rua, né? É proibido beber na rua. Tem algumas circunstâncias que tu pode, por exemplo, se tu tá em algum parque nacional, algum parque específico que tenha sinalização que tu pode beber desde que esteja comendo, sei lá, que tenha fazendo um piquenique, alguma coisa assim, tu pode tomar vinho, tu pode tomar cerveja. Esses First Nations, eles estão sempre bêbados. Sempre, cara, é 24 horas por dia, os caras estão fedendo a trago, mas é aquele cheiro do bar às 5 da manhã, sabe? Que o pé tá grudando no chão de cerveja, é aquele cheiro, cara. E eles estão sempre bêbados e eles entram e saem do transporte público a hora que eles querem, como eles querem, e eles são muito Eles não preconceituosos. pagam pelo transporte público, Matheus? Eles pagam. Eles têm algum benefício. Eles têm os benefícios, né? Eles não pagam imposto. Isso é uma coisa boa, né? Isso é uma Mas coisa boa. onde eu trabalho lá, todos eles têm um cartãozinho. Índios da região de não sei o que lá. Algonquin, tribo da não sei o que lá. Tribo do boi sentado, tribo do pé de trovão. E aí eles têm esse cartãozinho. Todo e qualquer serviço que eles comprarem, eles apresentam esse cartão e eu tenho que ir lá no sistema e tirar os taxas. Eu não posso cobrar a taxa deles. Eu não sei como é que funciona aqui na questão de taxas. Eu sei que eles têm um monte de benefícios. Por exemplo, eles têm vários cassinos aqui. Vários cassinos. Mas é que eu já vi eles sendo retirados do transporte público, né? Por estar atrapalhando a ordem ou qualquer coisa que o valha. Sempre tem fiscal transitando por dentro do trem, por exemplo. E eles perguntam, né, se tu tem... Porque não tem cancela, não tem catraca, não tem nada. Tu só pega e entra no trem, né? E tu tem que ter o comprovante na mão que tu pagou, caso alguém te pergunte se tu pagou ou não. E esses First Nations, então, dificilmente eles têm. E eu vejo, assim, que muitos... Fazendo um paralelo com o Brasil, assim, é tipo um guarda municipal, sabe? Eles são peace officers aqui, que eles chamam. Eles só vêm e eles já sabem alguns até pelo nome, sabe? Tipo, pô, tu de novo aqui, cara, sai do trem, tá atrapalhando. E eles tiram, sabe? Tiram porque... Tiram fora. E eles são muito preconceituosos, assim, com o homem branco, principalmente. Muito preconceituosos. Do tipo de eles sentarem e ficarem te xingando, sabe? Mas não diretamente pra ti, porque senão eles podem ser retirados do trem, eles podem passar por qualquer coisa com a polícia. Então eles ficam conversando entre eles, falando de um pro outro, como o homem branco veio e acabou com a vida deles, e que precisa pagar por isso, e sabe? O que não é mentira, né? O que não é mentira. Não a história canadense é muito ferrado o que foi feito, né? Mas aí é uma dívida histórica que eu não participei, eu não tava aqui e caguei. Mas aqui a questão que tu comentou dos guardinhas e tal, eu não sei se a gente vai... se isso entraria ainda em segurança pública, nessa questão que a gente tava falando ainda. Eu queria só fazer um adendo à questão de polícia. Eu fui parado já 2 vezes por policial. Cara... É um nível, assim, que chega a ser... É muito diferente, assim, sabe? As 2 vezes que eu fui abordado, uma a gente tava dirigindo, tava indo tomar um chopp, comer umas asinhas de frango no verão. O cara nos parou, perguntou se a gente tinha bebido alguma coisa. A gente até brincou com o guarda, disse, não, a gente tá indo comer e tal. E daí ele disse, só por gentileza, não bebam e dirijam e tal. O cara foi super educado, super gente boa, a gente foi, claro, bebeu, mas o cara que tava dirigindo não bebeu. E a outra, eu tava atrasado pro trabalho, dobrei a esquina no sábado de manhã
E a polícia, aquele V6, o Dodge Charger com o V6, todo malvadão, com os bagulhos da polícia, né? Aí eles usam V6 aí, aqui eles usam V8. Aqui é só V8. Aqui é Alberta é a gasolina mais barata, né? Aqui a polícia Aqui usa V6. aqui é 1.0. Entendi. Eles estavam de bicicleta ultimamente, antes de me mudar. Eu já vi policial a cavalo, já. Aqui tem policial a cavalo, cara. Aqui tem bastante policial a cavalo. Bom, mas só pra finalizar ali a questão do policial que me parou o dia que eu tava atrasado pro trabalho. Eu dobrei a esquina, fui indo em direção, daí veio aquele a polícia atrás de mim. Aí Desculpa. que houve? Como é que a polícia fez? A polícia faz Aí deu só uma ligadinha de sirene assim, tipo, ó, tô atrás de ti, para aí. Aí beleza, né? Encostei o carro, eu tava com o carro alugado da empresa, que eu trabalho numa empresa de aluguel de carros, mas enfim. E aí ele parou, desceu da viatura, daí eu fiquei na minha, né, esperando ele chegar, eu atrasado pro trabalho, né? Aí ele chegou, aí eu disse assim, bom dia, policial dele, bom dia, fica tranquilo, não é nada demais, você deve estar se perguntando por que eu te parei, né? Eu disse, justamente, que eu tô atrasado, né, ô corno. Não falei, claro, sempre mantenho o respeito. Aí eu disse, pois é, eu tô curioso, tá tudo certo, seu policial? Daí ele disse, não, é que eu só vi o sticker, que tem um adesivinho na placa do carro, e tu tem que renovar aquele adesivo todo ano, enfim, e o adesivinho daquele carro que eu tava por ser alugado era de outra cor, e ele queria saber se eu tinha alugado o carro. Aí, por sorte, eu trabalho na empresa que aluga o carro, daí eu mostrei meu cartãozinho e disse, esse carro é alugado, inclusive tô atrasado pro trabalho, né, pra ver se ele entendia que eu queria ir embora. Mas ele foi super educado, ele disse, não, eu só queria validar que esse carro não é roubado, que tu alugou ele e tal. Daí eu mostrei a documentação do carro do aluguel, eu mostrei o cartãozinho que eu trabalhava na locadora. Então pode ir, só vai devagarzinho e tal. Eu disse, não, tranquilo. E aí dei no pé, sabe? Mas ele foi super educado, assim. Então o pessoal fala, brutalidade, que a polícia... Cara, eu não vi. Todos os policiais canadenses que eu cruzei, assim, entre festas e tal, primeiro, eles não andam armados. Eu acho que é uma diferença grande pra quem conhece polícia americana e aqui no Canadá. Aqui, eu não vi policial armado ainda, sabe? O policial, todos eles, é mais como um guardinha, assim, que só tá vigiando do que realmente enforcing the law, assim, sabe? Eu não vi esse tipo de coisa. Aqui eles andam armados, Eu nunca vi, assim, são poucos os casos de brutalidade policial ou de uso excessivo da força, esse tipo de coisa. Aqui, na verdade, cara, eles são muito corteses, assim, eles são parte do público mesmo, sabe? Nunca tive nenhuma experiência negativa, nunca vi nada negativo acontecendo. Eu já vi muitas abordagens policiais aqui, mas nunca vi nenhuma experiência negativa, tanto que se for pesquisar por uso excessivo da força pela polícia de Calgary, tu encontra um caso ou outro, claro que sim, porque sempre vai ter alguém que sofreu isso ou alguém que vai acusar a polícia disso, né? Enfim, por qualquer motivo que seja, verdade ou não. Mas é um tanto raro, cara. Eu vi uma abordagem, a primeira abordagem policial que eu vi aqui em Calgary me marcou muito, porque foi na frente do prédio onde eu morava quando eu tava com o Airbnb. E vieram então 2 policiais de bicicleta, tá? Isso já tava começando a deixar de esfriar ali. Foi há uns meses atrás, não tava mais tão frio. Então eles estavam de bicicleta. Tinha recém passado o Natal ali, deve ter sido uma semana um pouco mais amena de janeiro, eu acho, sei lá, não lembro, cara. Tipo, um policial, ele tava usando chifrinho de rena, sabe? Na cabeça. Tipo, uma tiara com chifrinho de rena, e ele tava de bicicleta, e ele abordou um cara e botou o cara de joelho, porque o cara queria fugir, mas nada de uso excessivo da força, sabe? Aí tu olha e pensa, cara, como é que pode um cara com uma tiara com chifrinho de rena? Não, sabe? Não, o cara não vai fazer uso excessivo da força. Enfim, fiquei olhando para aquilo apavorado. E, claro, eles precisaram conter, porque o cidadão meliante lá que eles estavam prendendo estava completamente descontrolado e com a mochila cheia de qualquer coisa que eu não conseguia enxergar da distância que eu tava. Mas, enfim, muito tranquilo, assim, muito tranquilo. Mas as forças de segurança daqui, e nem só de segurança, não sei se é de segurança o termo certo, mas vou dizer assim, bombeiros e tal, são muito rápidas. Eu vejo que são muito rápidas. Demais. Por exemplo, ontem, cara, ontem a gente acordou assustado porque o alarme de incêndio do nosso prédio tava tocando. E como é que funciona aqui? Eu não sei se é em todo o Canadá, eu posso falar aqui por Calgary. O nosso prédio, pelo menos, ele tem o alarme de incêndio geral de todo o prédio e tem o só da nossa unidade. O da nossa unidade é um detector de fumaça simples, que ele funciona perto de uma das portas aqui. Se ele detectar CO2, ele vai disparar e tu tem a opção de ir lá desligar ele ou não. Só que se tu desativar ele,
tu tá infringindo uma lei, tu pode ser penalizado severamente por isso. Mas enfim, dentro do nosso quarto tem um alto-falante, ao melhor estilo Big Brother, assim, o livro, não o programa de TV, que quando toca o alarme de incêndio do prédio, toca uma sirene muito, muito, muito alta dentro do nosso quarto. E então a gente tava dormindo, era 15 Acorda, vagabundo! Meio por aí, era 15 para 7 da manhã e tocou aquele alarme. E aí, cara, tu acorda assim à beira do infarto, porque aquele troço gritando na tua orelha, né? E o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Né? Tu olhei pro lado assim, ó, pega a carteira, o cachorro te veste e vamos descer. Chegamos lá embaixo, tava todo mundo do prédio. Meu prédio é muito grande, tem muita gente, tem muitas unidades, então tinha muita gente. Gente com mala cheia de roupa, um cachorro, sabe? Todo mundo reunido lá na frente na rua. E no tempo de a gente levantar da cama, se vestir e descer, tinham 4 caminhões de bombeiro na frente do nosso prédio. 4 caminhões de bombeiro. E o que acontece daí? Era um alarme falso. Então, toda aquela coisa, todo mundo subindo de volta, sabe? Uma procissão, assim, parecia um Caravaggio, todo mundo indo morro acima. Em questão de tu descer do prédio, 4 caminhões de bombeiro. É muito rápido, sabe? Cara, muito rápido. Aqui é fenomenal, assim. Eu acho até overkill, assim, eu acho demais. Tu um pouco overkill, tu tá fazendo alguma coisa, alguém liga pra polícia, cara, chega 2 carros de bombeiro, carro de bombeiro, 2 ambulâncias, 2 viaturas de polícia. Sempre junto. Cara, ligou, 5 minutos, tu tem 3, 4 minutos, tu tem todo o suporte de fogo, de incêndio, de segurança, de medicina, sabe? Tá tudo ali. Tudo. E às vezes tu vai ver o que era a chamada, o gato subiu no telhado. É muito overkill. Aqui uma coisa que tem no verão, o canadense gosta muito de fazer fogueira. O canadense adora fogueira, sabe? Tá calor, eles fazem fogueira. Eles gostam de ter a fogueira pra sentar ao redor, pra conversar, pra assar um marshmallow e tal. Só que tu tem que ter uma licença pra fazer o fogo. Tu tem que pagar pra prefeitura, eles vão te dar lá o treinamentinho, tu faz a provinha, prova que tu pode fazer fogo seguramente. E aí eles te dão isso aí. Saiu da idade da pedra, né? Que tu consegue acender fogo e controlar ele. Isso. E aí o que aconteceu? A gente tava fazendo um churrasco no carvão, uma churrasqueirinha de carvão ali. E o carvão, a hora que tu acende, dá aquele fumaceira, né? Mas, cara, deu 5 minutos, tinha bombeiro tocando a nossa porta, com um policial junto. Aí a gente foi lá e disse, pois não? Eles, não, tem uma denúncia de fogo aqui e tal, a gente veio ver se tá tudo certo, se vocês têm licença pra fazer fogo. A gente só apontou assim, a porta da entrada dava no final da cozinha, tinha a porta da sacada onde a gente tava, da varanda onde a gente tava fazendo. Eles, não, nós estamos fazendo fogo no copo, por isso sobe a fumaça. Aí ele disse, tá, então desculpa, acho que os vizinhos acharam que vocês estavam fazendo fogo aí e tal, só toma cuidado, né, pra não queimar nada. Eu disse, não, beleza. Tipo assim, tem umas coisas que chega a ser demais, assim, muito overkill, sabe? Matheus, tu comentou que com 12 anos tu já pode atirar, é isso? Isso, a regra aqui como o pessoal caça muito aqui, tem muita caçada, tem muita área pra caça. A caça e pesca, né? O pessoal é fanático por caça e pesca. Então, todo mundo tem uma caminhonete e um reboque pra levar a lancha, pra te poder ir pescar, e tu pode ir armado pra caçar. Então, assim, tu pode caçar com o uso de arma de fogo a partir dos 12 anos, só que tem um revés nisso, né? Tu não pode ir dirigindo, porque tu só pode dirigir a partir dos 14 anos. Então, se tu quiser ir caçar de carro, tu tem que ter 14 anos para que tu pode ir dirigindo levando a arma. E se tu quiser ir dirigindo, bebendo e atirando, quantos anos tem que ter? Tem que ter pelo menos 18, porque antes dos 18, tu tem uma carteira de motorista básica que tu não tem nenhuma tolerância a álcool. Depois dos 18, tu pode fazer que eles chamam de Class 5, que daí tu pode andar com levemente alcoolizado, com alguma margem, que se não me engano é 2 nanogramas de THC no sangue, e aí tu pode atirar. Mas não pode ir no centro, por exemplo, tem que ir lá tem que ir lá pra colônia. Isso muda de província pra província, aqui é um pouco diferente. As carteiras chamam-se G1, G2 e G, mas segue mais ou menos o mesmo princípio. E que outras leis estranhas aí, tanto o Miguel quanto o Matheus, que provavelmente deve ser... Cada lugar tem as suas leis. Quais são as leis estranhas aí? Tem uma lei muito estranha aqui, por exemplo, na cidade. Na verdade, não é na cidade, é na província inteira. Aqui é ilegal tu comprar ou vender lente de contato se tu não tiver receita médica numa loja de fantasia. Isso é proibido. É o quê?
Bizarro. Aqui é ilegal comprar ou vender lentes de contato sem receita médica em uma loja de fantasia. Não E pode. se for numa loja de açougue, se for um açougue, daí pode. Não, no açougue ninguém diz que não. Ninguém- mas na ninguém loja diz de que não. fantasia não. É, na Entendi. loja de fantasia Estado, não o pode. Estado e suas leis Isso. fenomenais. Isso é muito específico, cara. Uma, É muito uma lei específico. que eu acho uma lei que eu acho que aqui pra nós brasileiros que gostamos de uma cervejinha gelada, de uma caipirinha na beira da praia, uma lei que aqui com certeza foi o maior choque cultural pra mim é a lei do public intoxication. Aqui é proibido beber na rua. Pois é uma merda. Aqui pode. Aqui pode em casos específicos. Então é Ontário que os caras são muito otários É, mesmo. não, mas aqui tu não pode. Tu tem que estar, por exemplo, em alguns parques onde seja explícito, onde exista uma placa que diz que lá tu pode beber e eles recomendam que tu tenha comida junto, porque senão tu vai se intoxicar e, enfim, não pode. Aqui a public intoxication é proibido beber na rua, embora tu possa fumar maconha, que aí não tem problema. Aqui não pode fumar maconha na rua. Tu tem bom, que fumar. tá. Só em propriedade privada, não pode ser na rua. Só que todo mundo fuma na rua. Exato, Muita aqui eu não bola sei pra se isso. pode, mas que todo mundo fuma. Mas a questão do public intoxication é outra coisa. As festas aqui, o cara vai pra balada, vai beber, chega 2 horas da manhã, eles param de beber bebida, param de vender bebida alcoólica, só pode tomar até as 2 da manhã, às 2h30 liga a luz, limpa o salão e manda todo mundo embora pra casa. É, a mesma Então coisa aqui, aqui. pra quem veio pra vida noturna pro Canadá, prepare-se, pois é uma bosta. Venham acompanhados, porque aqui, olha, é ruim, velho. Nossa, a vida noturna aqui é uma merda. Tem uma lei que eu gosto muito, muito, muito mesmo aqui, que tu pode virar à direita com o sinal vermelho fechado. Ah, isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Tu chega na sinaleira, a sinaleira tá fechada, mas tu quer virar à direita e tu tá vendo que não tem nenhum carro vindo. Então tu simplesmente espera 3 segundos atrás da faixa de pedestres, avança sobre a faixa de pedestres. Se não vem mesmo nenhum carro, tu dobra a direita e segue com o sinal vermelho fechado. Mas na mão. a questão da sinaleira, eu conheço muita gente que nunca respeitou no Brasil Não, também. isso aí então é só não pra muda carteira muito. de motorista, né? Pô, Miguel, já que tu falou da vida noturna, conta mais pra gente o que vocês fazem aí, então na vida noturna. Nas noitadas canadenses. Cara, aí é complicado. Eu fiz A muita gente passa festa, frio. Passa frio, né? Toma cerveja e vinho em casa. Mas eu fiz muita festa nos meus primeiros 2 anos aqui, quando eu tava no college. Então tinha as festas do college, só com a galera do colégio, assim. Toda quarta-feira era uma festa temática de alguma coisa. Então, assim, eu fiz festinha assim e indo pra Toronto. Tu vai pra Toronto, aí tu consegue umas coisas mais underground, assim, tem mais opções. Tem lugares, tem casas que tem uma licença, que conseguem ficar aberta um pouco mais. E o pessoal, o que o pessoal faz muito aqui é fazer o aquece cedo na casa dos amigos, vai pra festa e aí termina a noite como se fosse um segundo aquece, mas um desaquece, digamos assim. A hora que fecha os bares, as casas noturnas, o pessoal se reúne na casa de alguém e vai lá continuar bebendo, e daí dali rola as coisas, sabe? Então é um pouco diferente do que é o Brasil, que tu vai pra festa, vira a noite e chega em casa às 6, 7 da manhã acabado, né? Matheus, tu que é um cara casado, como é que é a vida noturna para os casais aí? É diferente? Cara, é bem diferente. Primeiro que eu não saio, nunca fui pra uma festa de noite aqui. Não tem, nem gosto, nem tenho interesse. Pubs são muito fortes. Então o pessoal começa a happy hour. E como a gente sai muito cedo do trabalho aqui pra poder aproveitar a vida e tal, né? Então os pubs começam com os happy hours muito cedo. Então quando dá 4, 5 da tarde o happy hour tá valendo. E aí geralmente a cerveja local ou do pub $5 o pint. E tu toma até que tu consiga. Que é o que a gente faz aqui, geralmente, né? Sai, vai, toma uma cerveja local. Geralmente tem muita cerveja muito boa aqui, é um absurdo. E eu, particularmente, acho muito barato. Por exemplo, eu não lembro quanto a gente pagava no Brasil. Acho que uma Guinness em lata no Brasil, quando eu saí, tava aqui a uns R$20, alguma coisa assim. 20? Então, uma Guinness em lata aqui... Eu me nego a fazer uma conversão, tá? Primeiro, de dinheiro. Mas eu vou dizer assim que a gente paga uma Guinness em lata aqui R$4,50, por aí. Então, cara, é muito barato. Muito, muito barato pra ti. Eu acho muito barato pra beber. E os amigos que eu tenho aqui que vieram de Ontário ficam apavorados que o álcool aqui é muito caro, porque lá em Ontário era muito mais barato. Eu não sei, Aqui mas é barato, cara. eu vejo aqui barato. muito. As cervejas de massa aqui, elas são muito baratas, na casa de $1 e pouco. E enquanto que uma cerveja craft, assim, uma cerveja melhor, tu vai pagar na casa dos 13 e pouco, 4 e pouco, uma lata grande, né, um latão. Então, eu acho muito barato, muito barato. Tu compra uma garrafa de vodka, sei lá, 20, 25 pila. Então, eu acho muito barato, né? Uma vodka boa, né? Tipo
Tu vai comprar uma Stolichnaya que seja, tu vai pagar 20 e poucos pila, 30, estourando, sabe? Matheus, agora que vocês já entraram nessa discussão, se o álcool é mais barato ali, mais barato lá, vamos começar a fazer um comparativo sobre o custo de vida. Eu vou dizer alguns tópicos e vocês discorram um pouquinho sobre o custo de vida e sobre o preço do tópico. Alimentação. Alimentação, então, cara, eu aqui em Ontário, em Barrie, cidade onde eu moro, a alimentação depende muito o que tu gosta de comer, qual é o teu padrão de vida, né? Mas eu, os primeiros 2 anos aqui como estudante, cara, mercado, comprar carne em promoção, porque eu tava sendo, digamos assim, financiado em reais, né? Eu tinha o meu dinheiro que eu tinha levado do Brasil e pra cá na conversão tava difícil. Depois que eu comecei a trabalhar ficou mais fácil. Cara, tu vai no mercado, tem muitas promoções de um mercado pra outro, tu tem que fazer uma boa pesquisada que dá diferença boa. E o quilo da carne aqui, ele é meio carinho, sabe? Tu quer comer saudável, quer comer bem, é muito caro. Agora tu vai comer fast food, pizza, hambúrguer, o Tim Hortons, que aqui é a coisa mais famosa, o Tim Hortons, Wendy's, McDonald's, Burger King, tu come muito barato. É muito barato e aí tu engorda bem, sabe? Mas se tu quiser comer de uma forma saudável, é muito caro tu comprar as coisas frescas. Então o que a gente, pelo menos eu, meus amigos, assim, todo mundo que tem mais ou menos o mesmo padrão de vida que eu aqui, o que a gente faz, aí nos mercados de grandes, tipo a Costco, que é uma rede varejista, pra bulk, então tu vai lá, tu compra quilos de comida, tu compra tudo em peso e por isso sai mais barato. Então a gente compra muito coisa grande e congela, sabe? Então aqui todo mundo que quer economizar acaba congelando carne. Então eu saí de um padrão de vida que eu tinha no Brasil em questão de comida, de comer tudo fresco, sempre comprado na hora, assim, pra ter que congelar, aí vai descongelar pra cozinhar, pra fazer, sabe? Então aqui, em média, dá pra dizer, pelo menos aqui em Barrie, com o que eu gasto, assim, eu gasto em torno de uns 400 a 500 reais por mês com alimentação. E isso incorporando tanto cozinhar em casa quanto indo comer fora, comer em restaurante aqui e ali. Tem bastante opção, tem bastante coisa boa, mas tu acaba gastando. Cada vez que tu come fora, tu poderia ter feito 5 refeições em casa, assim, sabe? Aqui, como é muito forte a criação de gado aqui na província de Alberta. Não sei como é que o gado sobrevive no inverno, mas é muito forte a criação de gado. Botam casaco. Botam japona na vaca. Tem muita criação de gado e gado muito bom. A carne aqui, ela não é tão cara assim. Dá um exemplo aí, guisado de primeira, carne moída para quem tá nos ouvindo fora do Rio Grande do Sul. De primeira, extra lean. Cara, a gente comprou semana passada R$6,60 o quilo, numa promoção. Nossa, vai ser foder, que barato, velho. É muito, muito barato. O frango é caro aqui. Eu acho o frango muito caro. O frango aqui, sei lá... Quanto é o quilo do peito de frango aí, ô Matheus? Depende, cara. Eu vou te dizer aí que pode chegar a 16, 18 pila. Aqui tu pega em promoção 11 pila o quilo do frango, velho. 10 pila, 11 pila. Na promoção tu consegue pegar ali tu compra as bandejas pro mês inteiro e congela tudo, tá ligado? É assim que a gente vive. Então, a gente tá quase na mesma, só que é muito mais fácil, então, por exemplo, a gente ir ali no mercado e comprar uma carne. Eu acho que tem mais opções de carne. Carne aqui é muito caro. O mais barato é o frango aqui pra nós. Aliás, uma curiosidade aqui, eles dividem o tipo da carne, né? Quando tu compra carne, tem carne A, carne AA e carne AAA. AAA. É a de gaúcho. É a carne do gaúcho, que daí que muda? Quanto mais A tem, nessa escala de 1 a 3, é o nível de entremeio de gordura na carne. E, cara, é um espetáculo. E a carne AAA aqui, ela não é cara, porque ela é produzida aqui no estado de Alberta. E o pessoal é muito bairrista. Agora, durante a pandemia do coronavírus, teve uma queda na produção de carne muito forte por causa de uma intoxicação em massa que aconteceu. Intoxicação é a palavra. Por causa de uma... Porra, como é que é, cara? Quando um monte de gente se contamina. Por uma contaminação em massa em um frigorífico. Então teve um problema muito grande de demanda no suprimento de carne. Então tiveram que trazer muita carne dos Estados Unidos pra cá. E o pessoal já ficou assim meio estranhando, sabe? Então os mercados tiveram que colocar, por exemplo, lá no açougue, pedindo desculpa que infelizmente durante essa época de pandemia um pouco da carne teria que ser suprida pelos Estados Unidos, mas que tão logo isso se encerrasse, logo voltaria a ter Alberta Beef, que é carne feita aqui em Alberta. E agora já tem, então tá tudo beleza. Eles são bairristas mesmos. Aqui tem muita gente que só compra coisa que vem do Canadá. Se o bagulho é produzido nos Estados Unidos, em outro lugar, eles não compram
compram, eles procuram o local farmer, o local business que fez aquilo. O que leva até algumas empresas americanas a abrirem filiais no Canadá para dizer que é produzido aqui. Bem interessante, o caso da Heinz é um deles. Deixa eu atrapalhar vocês um segundo, só que vocês estão falando em carne, para soltar a pergunta que o Sotile pediu para nós fazermos aí, que ele quer saber se o lombo canadense aí é só lombo. Sim, aqui o lombo canadense é só lombo. Na verdade, o lombo canadense é um tipo de bacon aqui, né? Então... E a questão da moradia? Qual que é mais caro aí? É aquela coisa, né, velho? Eu sempre morei em casa de república de estudantes, sempre morei com outra gurizada, porque morar sozinho é muito caro se tu for sozinho. Se tu tá numa vida de casal é mais tranquilo, sabe? O primeiro lugar que eu vim pra cá, a primeira família que eu fiquei era $750 por mês, mas já tinha incluso todas as utilities da casa, né? Água, luz, internet, enfim. E também a mãe da casa lá, como é que a gente chama? A homestay mom, digamos assim, ela cozinhava pra nós de manhã e de noite, então eu só precisava me responsabilizar com o almoço. Quando eu saí, eu fiquei os primeiros 4 meses ali, até pegar um pouco mais da cidade e tal, depois eu fui morar sozinho, bem próximo ao college. Eu pagava R$450 o meu quarto, era uma casa com 4 quartos. Reais ou dólares? Então eu dividi ela, $450. 450 dinheiros, vai, não vamos fazer conversões. 450 dinheiros, e era uma área comum da casa, era cozinha, banheiro e sala. Cada um tinha o seu quarto com chave, cada um tinha o seu quarto, né? Saindo dali eu acabei indo morar em outro lugar, uma casa bem maior, com outros amigos, pagando um pouquinho mais. Mas geralmente o aluguel das casas aqui gira em torno de 450, 500, 600 pila por quarto. E as casas em si, uma casa ali com 3, 4 quartos, de um tamanho médio, tu vai pagar pelo menos aqui em Barrie na faixa de $2.000 a $2.500 por mês de aluguel. Comprar casa até eu não ter o meu visto permanente não é uma opção, mas as casas são bastante caras. O mercado imobiliário aqui de Barrie, de onde eu vivo, ele sofreu um boom assim gigantesco com a vinda de muita gente em função do college, que abriu as portas, né, para os alunos internacionais e tal. Então tem muita gente vindo para cá e não tem casa o suficiente. E o que aconteceu também aqui foi que veio bastante estudante chinês, que o pessoal... Os milionários chineses, né? O pessoal que tem muito dinheiro vem pra cá e compra. E eles compravam 2, 3 propriedades para alugar os quartos e deixar os filhos administrando enquanto eles estudavam no college. Então eu sei que o governo deu uma intervenção bem legal aí no mercado de casas e proibiu quem não é residente, tu só pode comprar até uma casa. Tem uma série de trâmites legais aí para tu comprar múltiplas casas, ficou bem mais difícil, para tentar dar uma segurada, porque os preços das casas estavam explodindo. Então, resumindo, a casa hoje tu vai pegar uma casa mais ou menos um tamanho médio aí, tu vai pagar na faixa de 400, 500 mil dólares canadenses por uma casa mais ou menos, né? Tu quiser morar em uma casa do mesmo tamanho em Toronto, tu vai estar olhando para mais ou menos 2 milhões, e se tu encontrar, porque é bem difícil, sabe? É bem caro, a moradia aqui é cara. Aqui foi um dos fatores que fez a gente olhar para as montanhas aqui com um pouco mais de carinho, é porque é muito mais barato esses preços que o Miguel falou aí, até dá um susto na gente. A gente nunca morou aqui em quarto, assim, né? Como o Miguel falou, a gente pegou um apartamento e tal, mas a gente pesquisou bastante antes de escolher. E a gente optou por morar próximo do centro, né? Num bairro assim que fica próximo do centro por questão de deslocamento. Eu não sabia onde eu ia trabalhar, né? A gente sabia onde a minha mulher ia estudar, mas não sabia onde ela ia trabalhar. Então a gente preferiu estar perto do centro para estar mais perto do transporte e poder ir para qualquer lado da cidade. Então a gente está numa área extremamente bem localizada da cidade aqui, perto de mercado, perto de transporte público, perto de clínica médica, perto de tudo. E nessa região da cidade, um aluguel de um apartamento com um quarto, 1 a 2 quartos, pode variar um pouquinho aí, na casa de $1.400 a $1.600, $1.800. Mas daí, assim, tudo adiciona ou reduz o preço. Por exemplo, aqui, o pessoal tem um costume em apartamentos principalmente mais antigos de não ter lavanderia dentro, então não tem máquina de lavar e secar roupa dentro do apartamento. Tu tem que ir numa área comum do prédio para fazer. Se tu abrir mão disso, tu consegue baixar uns $50 a $80 por mês no aluguel. Se tu não tiver lava-louça,
louças dentro do apartamento, tu consegue baixar um pouquinho mais. Se tu não tiver, por exemplo, academia ou outras coisas assim dentro, tudo tu vai baixando um pouquinho mais, sabe? Mas vou dizer assim que para um padrão médio, tu vai gastar uns 1.400 por um apartamento de 2 quartos ou 1 quarto, uma coisa assim. Só uma coisa que acrescenta aí, questão de casais, né? Que vocês estão em 2. Então, tendo 2 incomes, tendo duas fontes de renda, fica mais tranquilo. A vida em 2 aqui, ela é muito melhor do que em 1, na questão de que tu não gasta 2 vezes mais. Tu acaba gastando ali 30%, 40% a mais, mas tu tem 2 pessoas para trabalhar, para trazer dinheiro para dentro de casa. Os gastos fixos tu dilui, né? Exato, tu dilui, divide por 2. Então, uma coisa que aqui muita gente faz, quem tem namorada, mulher, esposo, enfim, que vem em 2, 3 pessoas, é basements. Também tem uma coisa bem interessante aqui. Todas as casas, elas têm o seu basement. E muita gente que tá pagando o mortgage, tá pagando a hipoteca da sua casa, né? Eles moram em cima ou embaixo no basement e alugam o outro andar da casa. Então, muitas casas aqui, elas têm cozinha, sala e banheiro no andar de cima, nos 2 andares, e cozinha, sala e banheiro no andar de baixo, que tem 1 ou 2 quartos, do porão, digamos assim. Então, um basement aqui já não é tão caro. Para tu dividir em 2, tu vai pagar 1.200, 1.400 reais, mais ou menos, dólares, mais ou menos aí o valor de um apartamento que tu tá falando, Silva. Só que se tu for dividir em 2 pessoas, dá 700 pila cada uma, fica bem em conta. Mais ou menos o valor de um quarto grande aqui, sabe? Sim, e se tu for mais pro subúrbio da cidade aqui, daí depende, né? Depende muito. Aqui a gente tá sentado em cima de uma bacia de petróleo. Aqui nessa cidade, nessa província. Então tem muita gente com muita grana. Se tu for comprar casa, tu acha casas fácil, na casa de 2, 3, 4, 5 milhões de dólares. Agora, se tu procurar por umas casas assim, vamos dizer, de classe média, que se comparar com o Brasil seria classe média alta ou mais, tu consegue comprar casas na faixa de 250 a 450 mil. E para quem já é residente permanente aqui é muito fácil, tu dá 5% de entrada e tu pedala o resto em 30, 40 anos. Juros muito baixos, juros muito baixos, insignificantes, juros muito baixos. Pra gente que tá vindo do Brasil, assim, se tu fala em juros, por exemplo, aqui juros na compra de carro, que começa em 0% em 84 vezes sem entrada, cara, é surreal, é impossível, sabe? E pra casa segue isso, tu não consegue 0 juro, mas vai ser um valor muito pequeno. Do valor total da casa, tu vai pagar, sei lá, 5 mil dólares a mais. Uhum. Não sei se tanto pouco assim aqui, mas é baixo. Mas é ridículo. Bem baixo, é ridículo. E eu queria que tu me falasse um pouquinho, Miguel, sobre a saúde. Quanto que custa? Como é que é o nível da saúde aí? Cara, isso depende muito como que tu vê isso, sabe? Pra mim a saúde custa muito caro porque eu pago imposto pra caramba. Mas para uma pessoa mais, digamos, estatista, ela vai dizer que a saúde é de graça. Então sim, para termos gerais, digamos que a saúde é de graça. Então assim, realmente aqui tu não precisa pagar para ter um seguro de saúde. Quando eu comecei a trabalhar, automaticamente eu pude aplicar pro sistema, pro OHIP, que é o Ontario Health Insurance Plan, né? Todo estado tem o seu sistema centralizado único de saúde, imagino que a Alberta deva ter o deles também, e eles te dão todo o suporte que tu precisar. O que muda muito aqui é que todo mundo tem o seu médico de família, tá? Tu tem que entrar na fila, não custa nada pra tu ter o teu médico de família, só tem que se inscrever lá na clínica, a hora que eles acharem um médico disponível, ele vai te fazer uma série de perguntas, fazer um diagnóstico do teu histórico medicinal, digamos assim, para te conhecer melhor. Geralmente isso é passado de geração em geração, é o mesmo médico que cuida da tua família inteira, por isso médico de família, né? Vai cuidar dos teus filhos, vão cuidar dos filhos dele, enfim, por aí vai. A questão da saúde, então, se tu precisar de alguma coisa, tu tem as clínicas, tu vai nas clínicas para fazer um pré-atendimento, né? E necessitando, se for um caso mais urgente, tu vai até o hospital mais próximo. E teoricamente não tem custo nenhum. Então, tu tendo o OHIP, tu não tem custo nenhum. Agora, se dá pra dizer que isso é bom ou ruim, cara, a hora que tu tiver um problema muito difícil lá de ser tratado e tal, eu, graças a Deus, nunca tive nada, mas eu tenho casos de amigos que precisaram ir ao hospital, brasileiro, inclusive, ele teve que fazer, ele fez uma cirurgia no joelho, aí deu erro médico, teve que fazer uma outra cirurgia no joelho, e aí hoje, depois de 3 cirurgias, teoricamente, ele tá bem, mas assim, com sequelas, e ele tem dor no joelho até hoje, sabe? Então, assim, é um sistema que funciona, digamos, bem,
mas ele tem as suas falhas. Aqui uma coisa que eu percebo, assim, pelo que já aconteceu de amigos que eu tive que levar no hospital e tal, cara, é fila, é demorado, mas se for caso urgente, eles te atendem muito rápido. Então eles fazem uma seleção, é urgente não é? Ah, tá com dor no joelho que precisa operar? Tudo bem, isso aí não é urgente, fica aí, daqui 3 meses a gente te opera. Ah, tá com um tiro no joelho, tá sangrando, vai morrer, então já passa ali agora e vamos resolver. Sabe? Então eles fazem um sistema, porque não tem como atender todo mundo de graça, grande aspas ali, né? De graça, de forma de qualidade eficiente. Não tem. Sabe? Então eles têm que filtrar e deixar o menos urgente para depois, o que acaba criando muita demora, né? Cara, aqui é muito próximo disso, né? Eu digo aqui, o pessoal às vezes fica bravo comigo, mas eu digo que o sistema de saúde aqui é um SUS de banho tomado. Porque assim, ó, é isso que o Miguel falou, é entre aspas de graça, né? Tu paga imposto pra cacete pra sustentar esse sistema. Tu não tem o atendimento eu, por exemplo, não tenho atendimento do jeito que eu gostaria. Eu gostava do Brasil, onde eu podia pagar um plano de saúde privado, né? Eu tinha essa opção e eu podia, se eu quisesse consultar com um cardiologista, com um oftalmologista, com qualquer profissional, eu ia direto nele e me consultava. Aqui tu não consegue fazer isso. Se tu for no cardiologista direto, ele vai dizer, volta lá pro teu clínico geral, que é o Family Doctor, e se ele achar necessário, ele vai te encaminhar pra cá. Tu não vai no especialista, entende? E se tu precisar, isso que o Miguel falou é uma verdade muito grande, se tu precisa de um tratamento, cara, tu cai na linha do SUS, tu vai pra fila e espera ter uma vaga com um cardiologista daqui a 1 ano, talvez, e espera, entende? E eu particularmente, eu acho isso uma droga. Eu acho que é o pior ponto do Canadá pra mim até agora, tem sido o sistema de saúde e carga tributária, claro, né, também. E tanto que aqui eu vejo muita gente, e muita gente mesmo, principalmente imigrantes, né? Quando eu falo isso agora, eu tô me falando mais dos brasileiros que, eu tenho uma determinada condição aí, vamos dizer, eu tenho pressão alta, ou sei lá, qualquer coisa. O pessoal não consulta aqui, espera quando vai pro Brasil visitar a família, marca lá, vai no oftalmo, vai no cardiologista, faz uma bateria de exames privado, entende? Tu paga uma consulta privada do teu bolso para não precisar ficar aqui na vala comum esperando 1 ano para te ser atendido. Outra coisa que acontece muito aqui com o canadense que tem dinheiro é pegar e fazer um plano e ir para os Estados Unidos se consultar para ter um atendimento de qualidade pago. Caríssimo, sim, mas eficiente. Agora eu não posso reclamar do nosso Family Doctor aqui, por exemplo, né? Eles atendem geralmente aqui geograficamente, assim. Tu mora mais perto de qual, então tu é direcionado pra lá e tal, mas tu pode escolher onde que tu vai querer ser atendido. O cara é gente finíssima e tal, sempre me atendeu muito bem, não tenho do que reclamar, mas eventualmente se eu tenho um problema eu gostaria de ir direto num especialista, entende? Eu não gostaria de ter que passar por ele todas as vezes, porque eu acho que isso torna o processo um pouco lento. Galera, vamos entrar num assunto agora aqui que eu acho que interessa todo mundo. Saber com vocês aí como é que é a questão da culinária aí no Canadá. Por ser um país assim com muita gente de muitos países, a questão da culinária ela é muito diversificada. Eu vim de uma cidade no Brasil, em Caxias do Sul, que é uma cidade conhecida pela culinária típica italiana. Tu consegue comer um sushi, tu consegue comer alguma coisa de um ou outro país, mas aqui a opção é gigante. Provavelmente qualquer país que tu me disser, eu vou achar um restaurante aqui. Esses dias eu passei na frente de um restaurante da Eritreia. Eu nem sabia que eles comiam na Eritreia, mas tem um restaurante ali. Eu nunca nem ouvi falar nesse país. Pois é, então, e sabe? Tem restaurante do Afeganistão aqui a 3 quadras de casa. E ele bomba, esse restaurante? Eles servem AR-15, bala de AR-15 ao molho de napalm. É uma explosão de sabor. Explosão de sabores. Tu não pode reclamar lá, tu tem que dar tip alta pro garçom, senão ele joga um avião na tua casa. Cara, enfim, aqui tem, então, mas tem algumas coisas que são típicas do Canadá. Por exemplo, tem o poutine, que é um prato típico daqui, que se tu for desmembrar ele, tu vai ver que ele não tem muito Canadá aqui nesse prato, mas ele é basicamente batata frita com pedaço de queijo, e ele é coberto por um molho gravy, que o gravy é tipo um molho feito à base da gordura do frango que é assado no forno. Batata frita, gordura e queijo. Basicamente isso. O que mais que tem aqui? Eles têm beaver tail, que é... Beaver tail... Cara, imagina... Traduz o que é o beaver tail. O que é um beaver tail? Literalmente é rabo do castor. Então o que é? É tipo um pão... Mas não é o rabo do castor, né? Não é o rabo do castor. A minha mãe fazia isso quando a gente era pequena. Ela fazia pão em casa. Então ela pegava, separava às vezes um pouquinho da massa, fritava e largava açúcar por cima, sabe? Então é mais ou menos isso aí. Uma waffle. É quase uma waffle. É isso aí. É tipo uma massa de pão frita com açúcar e é muito bom.
Lá mais na costa leste, lá perto da casa do Miguel, lá em Halifax, principalmente, eles têm o que eles chamam de doner sauce, que é um molho feito à base de leite condensado, açúcar, alho e vinagre branco. Que eles são muito orgulhosos do doner deles lá de Halifax, por exemplo, que é um troço bizarro, porque tu bota vinagre Pois e é, leite condensado e alho. vinagre. O Matheus ia gostar, que ele gosta bastante de vinagre. Tomar no cu, rapaz. É uma delícia, é muito bom. Mas ele é doce ou é salgado esse aí? Ele é os dois. Imaginei. O famoso doido. agridoce. E tem, cara, tem um troço que eles chamam de Nanaimo Bar, que é um doce. Eu não sei explicar, cara, não sei explicar. Ele é uma barra de sobremesa muito, muito, muito difundida aqui por tudo. É tipo, imagina um pedaço de chocolate com um recheio, eu não sei explicar, cara. Tem que jogar no Google pra ver. Mas é o que eu conheço de típico daqui, sabe? O resto é tudo muito difundido. Tem muito fast food americano, tem muito restaurante vietnamita, tem muito restaurante tailandês, tem muito restaurante japonês, muito... Tu vai pra Chinatown ali, por exemplo, tem muita culinária oriental, principalmente chinesa. Tem restaurantes brasileiros, tem 3 churrascarias gaúchas aqui, que tu consegue comer churrasco no espeto, de verdade. Né? Eu, inclusive, trabalhei em uma delas, que chama Gaúcho, que é um baita lugar, que eu recomendo muito. E, enfim, é isso aí, cara. Consegue comer de tudo. Sente falta de X. Eu sinto falta do X de Caxias, muita. Ah, não tem igual. Deixa eu fazer um adendo. Eu encontrei uma curiosidade que, apesar de não ser muito conhecido por isso, o Canadá é um dos maiores produtores de queijo do mundo. Vocês já experimentaram queijo canadense? Sim. Aí é bom, velho. Sim. E eles comem muito cheddar aqui. Muito, muito cheddar. Cheddar de verdade, não é aquele cheddar... Eu ia dizer, só que ele diz que eles comem muito cheddar, só que cheddar não é queijo, né, cara? Não, o cheddar aqui é queijo, não aquele que é um polímero embalado em outro polímero que a gente Ah, comia. Ainda falando um pouco de comida, teve uma vez que eu ouvi uma história, pode ser bobagem, tá? Mas eu ouvi falar que tem uma cidade aí no Canadá, não vou lembrar o nome, que os ursos são presos por roubar comida nas casas. Vocês já ouviram falar disso? É verdade? Não, nunca ouvi falar disso. Acontece aqui perto de casa. Não que os ursos sejam presos, mas... É pra punir, é pra ele aprender a não roubar. Eles monitoram os ursos, porque aqui agora, por exemplo, os ursos já estão todos acordados, né? Já saíram da hibernação. E, enfim, tu ouve casos, sim. Tem uma cidade aqui perto de Calgary que chama Canmore, que é mais perto das montanhas e tipo, no meio da cidade, assim, um urso andando, ele olhou pra uma churrascaria e ele entrou na churrascaria. Aí, claro, ele se assustou porque um monte de gente, ele saiu correndo. E aí tu olha as câmeras de segurança, é o urso chegando de boas, assim, entra na churrascaria, parece um cliente e sai correndo. Parece que os caras tocaram ele de lá. Parece aquelas piadas. Entrou num bar um americano, um canadense e um urso. E um urso! É isso. Tem muito animal aqui na cidade, assim, animal selvagem. Tipo, o urso tu encontra, não aqui dentro de Calgary, porque é muito urbano, eles não vêm porque eles sabem que eles vão se fuder. Mas em outras cidades mais perto das montanhas, a gente tá aqui a 100 km das montanhas. Mais perto, tipo 30, 20, 40 km das montanhas, tem muito urso, cara. Muito urso mesmo, tem que cuidar. A gente faz hiking, ou melhor, a gente fez hiking uma vez, e a gente tá se preparando pro verão fazer mais hiking, que tu vai pra montanha e sobe as montanhas e tal, e tu sempre tem que levar um spray de urso. Porque realmente eles estão por tudo. E se tu pegar tem algumas raças que são mais tranquilas, mas se tu pegar pela frente um grizzly bear, ele vai vir pra cima de ti, entendeu? Eles vão te avançar, ele vai tentar te jantar, entende? Então tu tem que ter um spray de urso sempre na mão. O que é esse spray de urso? Cara, ele é tipo... Eu acho que ele é tipo um spray de pimenta, Saiu do cinto assim. do Batman. É tipo do cinto do Batman. É tipo um spray de pimenta, eu acho. Eu não sei certo, cara. Mirar no focinho. Mira na cara e joga. Ele funciona. Ele é tipo um extintor de incêndio muito pequeno que tu tira o lacre e dá na cara do urso e some, cara. E some. Caralho. Bom, agora a gente vai entrar no último tópico antes das perguntas finais. E se a resposta for não, eu vou ficar muito decepcionado. O hóquei é o esporte principal do Canadá ou não? Sim! Cara, depende. Apesar de que o basquete foi criado no Canadá. E é bem forte aqui em Toronto por causa do Raptors. Tem uma hype bem forte do basquete lá na E é um negócio meio novo, assim. Se tu pegar o canadense velho, basquete não é nada. Tu pegar a gurizada nova, com os imigrantes chineses, com imigrantes de outros lugares, o basquete tá crescendo muito, 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 muito. Agora, tu pegar um pessoal mais de idade, assim, o que todo mundo sabe fazer é patinar no gelo aqui. Então, por causa do hockey,
né? Então, as criancinhas, que coisa que mais te vê criança treinando nos parques é beisebol no verão, é muito forte o beisebol, e o hockey no inverno, sem sombra de dúvida, é o esporte nacional dos caras. Embora eles também tenham o curling, que eu acho que no Brasil o mais similar seria a bocha, né? Mas também é bem forte a equipe de curling do Canadá. A gente fez um episódio sobre esportes bizarro e foi citado o curling. Cara, eu fui já num lugar que o pessoal joga curling e eu preciso comentar que a gente entrou lá, a gente tava conhecendo a cidade num dos primeiros dias, a gente chegou lá, centro de curling. Disse, meu Deus, cara, eu preciso ver isso. Eu já conhecia, mas eu precisava ver ao vivo. E, cara, a gente entrou e tinha, tipo, umas 200 mulheres de 80 anos ou mais lá dentro, e era, claro que daí elas tinham combinado de todas elas irem jogar, mas é um esporte assim, mais da galera de idade, assim, eu acho. Porque tu joga uma pedra e sai, tipo uma chaleira, e sai correndo atrás sem patins, de tênis em cima do gelo, tipo, tentando diminuir o atrito do gelo com aquela pedra para que ela, tipo a bocha, chegue perto de um ponto X, né? Mas aqui também é hockey primeiro, puxar total assim na frente, beisebol o pessoal gosta, basquete o pessoal gosta, futebol, soccer, jogam muito soccer, muito futebol. Tem a CFL, que é a Canadian Football League, que é tipo a NFL, né, futebol americano, mas tu vai ver os caras jogando assim, parece que tu tá vendo Glória de Vacaria contra Ipiranga, sabe? É um troço assim que tu vê que não não dá certo, sabe? E esqui, patinação no gelo, aqui tem um lugar que chama Win Sports aqui, que o pessoal faz muito esqui, muito snowboarding. Inclusive, pra galera que tem um pouco mais de idade, tem um centro aqui em Calgary que chama Win Sports Arena. Não, é Win Sports só. Que tem um sled, que é um... Me ajuda aí, Miguel, como é que traduz sled? Sled é trenó. Um trenó, que é um sled que eles gravaram o filme Jamaica Abaixo de Zero aqui em Calgary, né? Do caralho. Clássico. Eu nunca vi. Tu nunca viu? Tira o Miguel do programa. Caralho, não, ô Miguel, eu vou te derrubar aqui. Gente, Boa noite, porra, velho. Tá, enfim, o sled que eles usaram nas gravações do Jamaica Abaixo de Zero, ele tá aqui em Calgary, ele tá ali no complexo de bobsled. E tu pode ir lá e tirar foto, entrar no sled e tal. E se tu assiste o filme, tu vê toda a cidade, cara. É um filme muito legal de ver pra quem já tá aqui, porque tu assiste o filme e tu vê a cidade toda. Claro que é 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás. Tu consegue ver as coisas que mudaram, assim. E é muito legal. E, enfim, o pessoal vai ali, pratica snowboard, pratica esqui, bastante coisa. O hiking aqui é muito forte porque tu tá perto das montanhas, então a galera sobe muita montanha. A gente fez uma vez, achei que eu ia morrer. A gente subiu uma montanha com neve que se tu pisasse fora da trilha, ela vinha até o meio da tua coxa. 5,5 km de subida, 650 metros de elevação, mais ou menos. Então, pra mim, que sofre de sobrepeso, cara, foi um desafio grande, mas sobrevivi. Tô aí pra contar a história. Bom, galera, agora a gente vai entrando na última parte, que são as perguntas, e começando pelo Miguel, depois o Matheus. A primeira pergunta, Miguel, a mudança no estilo de vida foi muito radical? Cara, foi bastante radical em questão do que a etapa da minha vida que eu tava no Brasil e a etapa que eu voltei atrás, digamos assim, eu voltei pro college, eu voltei pra vida de estudante aqui e comecei uma carreira nova, então pra mim foi uma mudança bem radical. Foi, cara, porque eu tinha um emprego muito bom, bastante promissor, que eu gostava bastante. A gente tinha uma condição de vida muito acima da média, assim, vamos dizer, para nível de Brasil. E quando a gente veio para cá, a gente precisou abrir mão de um monte de coisa, um monte de pequenos luxos que a gente tinha para poder ter uma vida um pouco mais tranquila em outros aspectos. Então é bastante gritante, assim, a mudança. Galera, eu queria saber de vocês aí, qual foi o maior choque cultural? Cara, choque cultural pra mim, vindo de uma Serra Gaúcha, de um clima acalorado, digamos assim, né, do povo latino, a questão da frieza do canadense em vários aspectos, assim, mas a questão da proximidade, assim, o nosso povo é de um calor, assim, humano muito diferente do canadense. O canadense é, assim, muito educado, muito bacana, eles te ajudam quando eles querem e tal. Mas assim, aquele distanciamento de respeitar a distância um do outro, cara, eu sinto falta daquela jeito brasileiro de ser, assim, sabe?
Cara, a mesma coisa do Miguel, isso é muito gritante aqui, é bastante destacado. Eu sinto falta, assim, de... Claro, a gente vivia rodeado de amigos sempre no Brasil, né? De amigos muito próximos e de longa data, amizades de 20 anos aí. Então, tu tinha esse calor humano mais presente, né? Aqui é meio ausente, mas eu acho que mais gritante do que isso no primeiro momento é o respeito que o pessoal tem aqui, assim, pelo espaço um do outro, que eu acho que é muito bom, apesar de ser uma falta, às vezes, de calor humano. O pessoal respeita muito o espaço um do outro. Ninguém vai cortar a tua frente, assim, e te mandar merda, sabe? Eventualmente pode acontecer, mas dificilmente, e o pessoal é muito bem educado, mas muito bem educado, sabe? Por favor, com licença, muito obrigado, sempre sorrindo. As pessoas às vezes te olham, cruzam contigo na rua e elas sorriem e te cumprimentam e tu não faz a mínima ideia de onde veio essa pessoa. Isso é muito gritante. A pergunta, ela é meio polêmica, mas ela tem que ser respondida ou uma ou outra. Então, somando todos os fatores que vocês podem imaginar que a gente já falou aqui. Miguel, Canadá ou Brasil? Curto e grosso. Curto e grosso, eu vou dar uma resposta filha da puta. Hoje, Canadá. Brasil, quem sabe no futuro, se as coisas melhorarem. Canadá. O Brasil é o país do futuro e sempre será. Sinto falta das pessoas que ficaram lá, mas... E do X, e só. Tinha que responder que nem o Charlinho, né? Canadá ou Brasil? Canadá e Brasil. Eu posso responder também sem ter ido pro Canadá ainda? Pode. Canadá. Fica aquela agora, né? Vem que tá quentinho. Vai ter que responder isso aqui depois que tu passar no inverno a menos 30 com sensação de menos 45. Aí tu responde. Tem problema. Vocês criariam os filhos de vocês no Brasil ou no Canadá? Que filhos? Cara, eu acho que o Canadá é um lugar excelente pra criar os filhos em função da segurança de tu ter a consciência tranquila de que tu pode largar teu filho e que ele vai chegar em casa, ele não vai ser assaltado, roubado, tiro na cabeça no meio do caminho, sabe? Mesma coisa aqui, cara. Mesma coisa aqui. Foi um dos motivos que nos fez vir pra cá. Foi pra gente poder ter nossa família e com tranquilidade, assim. Sabe, com a certeza de que... Certeza não, ninguém nunca tem certeza, mas assim, com um pouco mais de segurança, sei lá, cara, tentando dar uma vida melhor pra quem vem pela frente aí. Para fechar nossa sequência de perguntas, eu vou fazer uma bem capciosa para vocês, começando pelo Miguel. Miguel, se eu te oferecesse 3 vezes o salário que tu ganha aí, tu recebe em dólar, se tu pagasse 3 vezes o que tu recebe em dólar aqui no Brasil... Tu voltaria pro Brasil? Cara, pra responder essa tua pergunta, eu vou fazer um link aqui com aquele vídeo que tava rolando no Facebook sobre o 300 de Espartas. Eu vou dar uma de Leônidas e eu vou dizer o seguinte, cara, 3 vezes eu vou dizer assim, ó, um pouco mais. Leônidas, um pouco mais. Matheus, se eu te oferecesse 3 vezes o teu salário, então se tu ganha $1.000 aí, eu te pagaria $3.000, só que em reais aqui. 3.000 vezes 5, uns 15 pau. Tu voltaria? Não voltaria. Não voltaria porque eu acho que aqui a gente tem condições de chegar nesses valores e ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, não seria suficiente para mim voltar. Galera, antes de a gente encerrar, quero fazer mais uma perguntinha bônus. Eu quero que vocês digam o que a gente deveria fazer e o que a gente não deveria fazer quando for conhecer o Canadá. Cara, eu digo assim, ó, pra quem vem pra cá, não traz o Brasil junto, porque não traz o jeitinho, sabe, porque isso é um câncer que corrói uma sociedade. Não tragam isso pra cá. Todo mundo que vem pra cá, eu acho que tinha o dever de tentar deixar isso de lado, embora muitas vezes não aconteça. Então, não trazer o Brasil pro Canadá. E do outro lado, o que fazer aqui, cara, eu vou falar como alguém que mora aqui perto das montanhas, cara, vem pra cá pensando em olhar assim pro mundo, porque aqui tem muita coisa pra te ver, tem muita montanha bonita pra te visitar, tu vem pra cá, tu vai ver a aurora boreal, tu vai ver, sério, é surreal, é muito bonito, então sai de casa, vai pra rua, vai olhar, vai visitar, vai passear, pega um carro, vai pros lugares ermos, vai mais pro norte, sabe, vai pra rua, cara, vai fazer alguma coisa, porque o canadense é muito disso e eu acho que qualquer um que venha pra cá e faça isso não tem absolutamente nada a perder, só vai ganhar. Bom, o que fazer, o que não fazer, velho? O que não fazer, só fica a dica, não beba e dirija no Canadá, porque aqui é bem complicado essa questão. Mas eu acho que mais na linha
Não é a minha experiência própria, a experiência do que eu vejo com o que eu trabalho. Mas enfim, mais na linha do que o Silva falou, eu acho que tu tem que estar disposto a deixar as coisas pra trás e não é tu que tem que empurrar a goela abaixo no país que tu vai, os teus costumes. Tu tem que estar suscetível à mudança. Tu tem que deixar algumas coisas de lado e tu vai ter que se reaprender a viver numa outra sociedade. Que querendo ou não, embora ambas sejam culturas ocidentais, né? A gente tem alguns valores similares, ainda tem muita coisa diferente e cada dia tu vai aprender uma coisa nova. E sobre o que fazer quando tu vier pro Canadá, eu acho que se tu vier pra ficar no Canadá, o que tu pode fazer é ter certeza que tu tá trazendo mais dinheiro do que tu espera gastar, porque no início é bem complicado para quem vem em função de intercâmbio, vai tentar uma vida nova aqui. Cara, tenha todo o auxílio possível, traz o que te der e não der, e quando vier aqui aceitar qualquer oferta para fazer o pé de meia, porque tu pagar em real a coisa que custa em dólar é bem complicado. Agora, para quem vem a passeio e vai passar aqui pela região de Toronto, visitar as montanhas, porque uma coisa que mais tem no Canadá é montanha e lago, né? Tem aqui a Blue Mountains, tem um resort ali, o Blue Mountains Resort é bem legal, mas em Toronto especificamente, para quem vem para um programinha assim, passar uma semana, 2 aqui para conhecer, cara, eu aconselho muito o City Tour de Toronto. Tu pode comprar aí se eu não me engano, na faixa de 80 ou 100 dólares, é um passe de 5 atrações. Tu vai na Casa Loma, que é um museu maravilhoso, tu tem o Museu de Toronto, que é muito legal, o Royal Museum, uma coisa que é bem legal, tem o aquário, tem o zoológico, tipo assim, tu compra, cada evento desses ia te custar uns 80 a 100 dólares, tu compra os 5 por 100, tá ligado? Tu paga o que tu pagaria os 5. E é bem legal, vale muito a pena. Um programa aí para uns 2, 3 dias de lazer. E não vá se prostituir, que dá cadeia. Não, dá cadeia. Chegamos no final de mais um programa. Eu quero agradecer a disponibilidade do Pirata, principalmente agradecer ao Miguel e ao Matheus por essa aula sobre o Canadá. E agradecer também você que ouviu a gente até aqui, nossos apoiadores Start Invest Brasil, a galera da banda Passo Incerto. Siga o Fio Desencapado Cast no Facebook e no Instagram, @Fio Desencapado Cast, que lá você vai encontrar inclusive o vídeo da chuva de granizo que o Matheus pegou lá no Canadá. Você encontra a gente no YouTube, Deezer, Spotify, Castbox, e até a próxima, se o grande arquiteto quiser, ele há de querer. Queria agradecer mais uma vez ao meu querido Matheus Bump, que está sempre aqui comigo, né? E principalmente aos nossos convidados, nosso querido Miguel, nosso querido amigo Matheus. Muito obrigado pela presença de vocês, por compartilhar conosco essas maravilhosas histórias. E queria deixar um abraço também para os nossos ouvintes, né? Até a próxima e agora é com vocês, amigos. Bom, eu queria agradecer vocês pelo convite aí. Espero que vocês tenham curtido, que eu possa ter contribuído com quem tiver com planos de vir para o Canadá ou quiser descobrir um pouco mais, né? Agradecer aos amigos Pirata e Bump aí. E o Matheus, que tá lá em Alberta, uma hora que tu vier pra cá ou que eu for pra aí, vamos tomar aquela cerveja que é mais gelada e mais forte que a americana, né, Certeza. Silva? Certeza, tamo junto. Queria aproveitar então o gancho aí e agradecer o convite primeiro. Foi muito legal e com certeza a gente não consegue cobrir tanta coisa então em pouco tempo, mas a gente está à disposição aí, qualquer coisa fala com a galera do Fio Desencapado e a gente pode trocar uma ideia mais pra frente aí, quem quiser saber um pouco mais sobre como vir pra cá, o que se ganha ou não ganha vindo pra cá. E imposto é roubo e o Jeffrey Epstein não se matou, é isso, né?